People disappear all the time. Young girls run away from home. Children stray from their parents and are never seen again. Housewives take the grocery money in a taxi to the train station. Most are found eventually. Disappearances, after all, have explanations. Usually. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Olá, ouvintes do Dinafaz. Sejam bem-vindos ao Feliz 2018. Estamos de volta. Eu sou a Gabriela Nobre. Eu tô aqui com a Ana Cláudia Afonso. Oi, meninos e meninas, tudo bem? Estávamos morrendo de saudade de vocês. Muito feliz de estar retornando aqui. Maravilha. E estamos aqui também com Vilma Vicente, nossa querida editora. Olá, forasteiras e forasteiros. A gente demorou, mas voltou. Então, gente, esse aqui é o podcast do primeiro livro da saga do Outlander. Como a gente prometeu, a gente vai fazer podcast de todos os livros. E olha que é coisa pra caramba, não vai faltar assunto. E hoje, como esse aqui é o primeiro, a gente queria contar pra vocês um pouquinho sobre a saga e principalmente sobre o livro. Ana, fala pra gente sobre a sinopse oficial do livro. Sim. Gente, a sinopse oficial é a seguinte. A inglesa Claire Randall, enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, viaja com seu marido Frank à Escócia para uma reaproximação após anos separados pela guerra. Entretanto, Claire descobre-se sozinha no ano de 1743, pouco após a chegada durante os levantes jacobitas. Nesse ambiente, ela conhece o jovem guerreiro escocês Jaime Fraser e também Jonathan Randall, que é um antepassado de Frank e capitão inglês. A Viajante do Tempo é um romance escrito por Diana Gabaldon, americana, que começou a escrever esse livro para, vejam só vocês, exercitar a escrita. Nessa brincadeira, logo veio a Libélula no Âmbar, o segundo livro dessa série, que atualmente já tem 8 publicados, tem mais um em andamento e com mais uma fila para fechar a história de amor e superação de desafios vividos por Claire e Jane. Isso sem contar nos spin-offs, que são inúmeros, até perdi a conta. E além de outras histórias que a Diana planeja, como um livro contando um pouquinho da história dos pais do Jaime, por exemplo. É isso aí. O romance foi lançado em 1991. No Brasil, foi lançado em 2004 pela editora Rocco, que publicou até o 7º livro, Ecos do Futuro. Em 2014, a editora Saída de Emergência conseguiu os direitos da obra e relançou os livros até o 3º volume, O Resgate no Mar. Mais tarde, a Saída de Emergência fechou e com isso os direitos foram para Arqueiro, que possui os direitos atualmente, e publicou a partir do 4º livro, Os Tambores de Outono, até o 5º, A Cruz de Fogo. Que eu chamo de livro para sempre, na hora certa vocês vão saber por quê. No momento, a Arqueiro está relançando as obras com novas capas, usando as imagens da série e no único volume. Gente, não se assustem com o tamanho do livro, tá? Esse primeiro, que a gente está falando aqui, por exemplo, são 800 páginas. E não é o maior, tá? Ainda mais agora que eles vão lançar tudo em um volume único. Mas, apesar de imenso, ele é uma leitura que voa. Eu, por exemplo, devorei esses livros rapidinho, porque a história é tão interessante. Acontece tanta coisa que não dá pra largar, né? É daqueles livros que você pensa, só mais um capítulo, e quando vê, já foram 5. Uma piscada de olho, assim. Tem mais, já reli esse livro uma porção de vezes, então, assim... ninguém relê um livro desse, né, se a história não for boa. E sem contar as inúmeras vezes que eu fui lá só dar uma olhadinha num trechinho e aí quando vi já perdi as contas. Então, vem com a gente, a história é boa, vale a pena, você vai amar. Viu? Você poderia ler o prólogo? Beleza, eu vou ler o prólogo do livro que é bem curtinho. Pessoas desaparecem o tempo todo. Pergunte a qualquer policial. Melhor ainda, pergunte a um jornalista. Os desaparecimentos fazem parte do dia a dia deles. Adolescentes fogem de casa. Crianças desgarram-se dos pais e nunca mais são vistas. Donas de casa chegam ao limite da paciência, pegam o dinheiro das compras e um táxi para a estação de trem. Banqueiros internacionais mudam de nome e desaparecem na fumaça de seus charutos importados. Muitos dos desaparecidos serão encontrados, por fim, vivos ou mortos. Afinal, os desaparecimentos têm explicação. Quase sempre. Então, gente, vou começar aqui com a parte 1, né? A parte 1 é Inverness, 1945, e o capítulo 1 é o recomeço.
né? E, bom, enfim. Aqui a gente tem o começo da saga, né? E nesse início temos Claire falando casualmente que por ali nas Highlands não era bem uma zona de risco para desaparecimento, né? Pelo menos à primeira vista, né? Enfim, assim ela começou o pensamento dela. Ela conta um pouco sobre a pousada que ela tá, né? Já comenta que o Frank bagunçou a pousada da senhora Bard lá, que espalhando um monte de papel, né? O Frank já chega fazendo bagunça. Também já somos informados logo de cara que os cabelos da Claire são quase que um personagem próprio, né? Pois somos apresentados a eles quando a dona da pousada fala sobre um tipo de permanente, né? Começa a indicar pra Claire, mas a Claire informa, ela conta pra gente que a rebeldia do cabelo dela é natural, tipo, ela não é modinha, ela nasceu assim e convive com esse cabelo assim. A gente já vê também que a Claire é uma pessoa livre, né? Que ela tá ali curtindo muito a liberdade de vestir vestidinhos florais, né? Porque ela passou muito tempo enfiada em uniforme do exército britânico, então ela tá curtindo aquela liberdade nova dela. E a Claire comenta, né, que seus planos de férias eram basicamente ficar na cama com o Frank e não necessariamente dormindo. Então logo já somos sinalizados aqui que a Claire é chegada no babado. Então vamos agora para a história em si, né? A Claire e o Frank escolheram a Escócia para restabelecerem o casamento, já que ficaram muitos anos separados por conta da guerra. Eles tinham passado lua de mel ali, né, quando casaram, de uns 2 dias nas Highlands, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial estourar. Então temos a Claire, Frank felizes e fofos, brincando com a bisbilhotice da dona da pensão. Claire e Frank felizes, tá, gente? Sim, e falando sobre ter filhos, sobre a árvore genealógica, estavam tipo de boas. E a Claire comenta também sobre o antepassado de Frank, que teve um papel importante por ali naquela região, por volta do século XVIII, XVII, né? Quem será? E nesse capítulo já ouvimos o nome do reverendo Wakefield, que ele talvez possa ter documentos do antepassado do Frank, um tal de Jonathan Wolverton Randall, conhecido também como Black Jack Randall. E aí que o Frank ficou lá falando sobre o seu ancestral, que viveu naquela região em meados dos anos 30, né, de 1700, e a Claire lá toda fingindo interesse no Frank, o Frank todo fingindo que ela ouvia. Era um casal afinado. Então, entre os comentários, ele conta que o Black Jack foi altamente elogiado por um tal Duque de Sandringham por suas atividades antes e durante a conspiração jacobita que aconteceu em 1745. Fala também sobre o príncipe Charles Edward Stuart, enfim. Gente, só uma coisa, eu estou detalhando bastante aqui esses pontos, esses detalhinhos, porque tudo isso aqui vai ser importante para pelo menos os próximos 2 livros. E eu relendo aqui, trazendo essa análise para vocês, me faz ter um ponto de vista mais crítico e penso, cara, que apresentação esse livro, né? Porque a quantidade de informação relevante que tem é impressionante. Então, por isso que nesse momento qualquer detalhe conta. Enfim, voltando, né? Nessa conversa aí, que o Frank fala que os escoceses perderam a guerra, a Claire comenta que tem lá suas dúvidas e mesmo depois de 2 séculos os escoceses concordam com isso, né? Tipo, se superaram essa guerra que eles perderam. E lembrou que quando eles estavam no bar, um cara se referiu a eles dois. Atenção, gente, a Sassenach. E a Claire conta isso como se fosse um xingamento, né? Mas aí o professor Frank diz que não tem nada disso, tá tudo de boa. Que o significado nada mais é do que ingleses ou forasteiros, né, na pior das hipóteses. Mas eu já conto aqui para vocês que o significado é esse mesmo, mas com uma conotação bem pejorativa. É meio assim que forasteiros ingleses do mal odiamos vocês. É mais ou menos esse o significado. Bom, e depois disso eles ficam lá conversando um pouco sobre a cultura escocesa, sobre o uso do kilt, sobre o que se usa debaixo do kilt, né? Que é sempre um assunto que vem à tona. Sobre a língua gaélica. Gente, eu amo demais a cultura escocesa. Eu já gostava, depois do livro, fiquei fanática. Bom, aí a Claire foi lá dar uma volta, né? E sabemos que ela ainda não tem a sua própria casa. E mais pra frente a gente vai ver que a Claire praticamente nunca teve um lar, né? E isso é uma informação importante também. Aí nessa volta aí que ela para em frente a uma vitrine, tem um monte de coisinha de casa, e ela começa a filosofar sobre o conjunto de vasos de plantas e começa a lembrar dos seus tempos de guerra, que ela mudava de base
de tempos em tempos. Ou seja, ela nunca teve lá e na guerra também, menos ainda. Não ficou baseada num lugar só, era sempre pulando de um lado pro outro. Aí depois ela se lembra do tempo que ela passou com o tio Lamb, que também mudando de lugar de tempos em tempos. Tá? Eu quero só contar pra vocês, o Quentin Lambert Bishop era o irmão do pai da Claire e também o único parente vivo dela. Né? Então, quando os pais da Claire morreram num acidente de carro, ela tinha 5 anos, ele se viu às voltas de ter que cuidar de uma menininha cheia de personalidade. E aí, no começo, ele até tentou ser sensato, colocar a menina Claire num internato de mulheres, né? Mas ela se recusou e ele falou, tá, beleza, bora pro mundo. Porque ele também não gostava muito de se estressar. E aí, lá foram eles para Oriente Médio, América do Sul, sabe? Esses lugares tinham sítios arqueológicos, por aí. Gente, e só um detalhe é que a Claire não tinha como ser comum, né? Porque é uma pessoa que aprende a ler com rascunho de artigo científico, né? Foi assim que ela foi alfabetizada. Bom, e aí essa aí foi a vida da Claire, até o dia que o jovem Frank apareceu por ali para tirar umas dúvidas de história, lá com o tio dela, e daí ficaram juntos. Mas ainda assim meio nômades, porque o Frank era professor universitário, então era um congresso de um lado, transferência de outro. Aí depois veio a guerra. Eles ficaram muito tempo separados durante a guerra, porque ele foi pro serviço de inteligência, então ele ficava num lado e ela foi pro treinamento de enfermeiras, que era do outro lado. Ou seja, depois de 8 anos de casados, sim, ela já tinha 8 anos de casamento com o Frank, eles teriam sua primeira casa só agora. Olha que doido isso, gente. Aí depois dessas férias que isso ia acontecer, né? Eu diria, pra não contar muito com isso, né? Mas, enfim. Depois dessa viagem toda, ela foi lá e comprou o Raio dos Vagos, né? Isso na série da TV é um pouco diferente, mas não acho que seja importante. Bom, enquanto o Frank e o reverendo estão lá discutindo as superstições, a Claire vai dar uma volta assim e conhece o Sr. Crook. O Sr. Crook é um especialista em plantas e ervas medicinais, né? E esse cara vai ser importante porque ele vai ensinar muito sobre as propriedades de cura das plantas para Claire e vai dar para ela uma prensa de pilar erva, vai dar dicas de conservar, enfim, ele vai dar um conhecimento que vai fazer toda a diferença na vida da Claire no futuro, né? Bom, e a personalidade povão da Claire também nos é apresentada na visita que ela e Frank fazem para um tabelião lá da cidade, por conta dessas pesquisas do Frank. Claire estava lá se comportando, toda mocinha e tal, mas aí ela deixa uma hora lá o bully cair em cima do colo lá desse tabelião, aí no calor da emoção ela solta um puta que pariu, e aí, cara, babou, né? Frank fica uma arara, aí nessa ele pede desculpa daqui, aí umas explicações dali, eles engatam uma conversa sobre as expressões que a Claire aprendeu lá no hospital de campanha e que ela serviu durante a guerra. Aí ela conta que a expressão favorita dela é Jesus H. Roosevelt Christ. Jesus H. Roosevelt Christ. E a gente ama quando a Claire fala isso porque é uma coisa muito característica dela. E a Claire adora colecionar também uma folhinha, né? Que aliás foi sugestão do Frank que ela se interessasse por botânica, pra ocupar a mente, né? Já que agora ela não era mais enfermeira. Olha isso. Quando os dois voltam, né, pra pensão, aí a porta tá cheia de sangue, né? E aí a porta do vizinho tem sangue, aí a Claire se pergunta se tinha acontecido um assassinato por ali, mas não. Tratava-se de uma superstição, né? E daí o Frank começa a falar sobre alguns rituais antigos, né, dos druidas e tal, e fala sobre os dias antigos. Aí atenção, gente, os dias, tem 4 datas importantes, né, lá nessa superstição escocesa. Que é o Hogmanay, que é o Ano Novo, é o Midsummer Day, que é o solstício de verão, é o Beltane, que é o Festival da Primavera, e o All Hallows, que corresponde ao Halloween. Então, são datas importantes. E aí, gente, nessa conversa, o Frank ele começa a falar também de outros costumes, né, superstições da história escocesa. Por exemplo, antigamente, bem antigamente, mais antigamente de onde a Claire vai, era costume que quando você fosse construir uma casa, você matasse uma pessoa para botar lá embaixo, enterrar debaixo da casa, que ali seriam os alicerces, que isso aí era sorte, que isso aí ia proteger a casa. Um costume, né, que ainda bem que mudou, né? Tipo, hoje em dia as casas não precisam mais ter um corpo enterrado embaixo. E aí, gente, só para vocês saberem, quando eu tava relendo aqui pra fazer esse podcast, essa informaçãozinha que, sei lá, tem 2 linhas, ela é uma coisa que tem um ponto de encontro com outra coisa que vai acontecer no livro 4. Então, gente, toda informação, como eu falei, tudo que é relevante a gente nem sabe.
Aí voltando aqui para os dias sagrados, né, nesse período, conta-se, né, que os fantasmas estão à solta e ficam vagando, né, podendo fazer o que quiserem, que pode ser ruim, pode ser coisa boa, e de acordo com a vontade deles. E isso é uma informação também para vocês guardarem. Detalhe, que até um reverendo curte essas histórias pagãs, né, porque quem não gosta, né? Bom, um dia lá estava rolando uma tempestade e a Claire volta para casa primeiro e fica lá se arrumando para esperar o Frank, brigando com o cabelo, acendendo vela. E de repente o Frank chega como um furacão, batendo a porta, correndo para a janela. Aí a Claire pergunta o que houve, né? Se viu um fantasma, e ele responde que simplesmente não sabe se viu. Gente, atenção! Para você que viu a série, lembram do fantasma vendo a Claire pentear o cabelo? Pois bem, é isso. Na série a gente vê a cena, mas aqui no livro a gente só ouve Frank contando o ocorrido para Claire. Eu particularmente gosto bastante dessa passagem. Vou ler aqui como o Frank descreve o ocorrido quando a Claire pergunta sobre o que exatamente ele viu e olha o que ele conta pra gente. Bem, na verdade apenas um homem parado na rua lá fora. Sim, ele estava na beirada do jardim, deste lado, parado junto à cerca. Achei que ele estivesse olhando para sua janela. Eu mesmo pude vê-la lá de baixo. Você estava escovando os cabelos e resmungava porque estavam arrepiados. Ele não estava rindo. Na verdade, parecia terrivelmente infeliz com alguma coisa. Não que eu tenha podido ver bem o seu rosto. Foi alguma coisa na maneira como ele estava ali parado. Eu fui por trás dele e quando ele não se moveu, perguntei educadamente se poderia ajudá-lo em alguma coisa. Primeiro ele agiu como se não tivesse me ouvido. E eu achei que talvez não tivesse mesmo por causa do barulho do vento. Depois eu repeti o que ele dissera e estendi a mão para tocar o seu ombro, chamar sua atenção. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, ele girou repentinamente nos calcanhares, passou por mim e começou a descer a rua. Bom, gente, nisso o comentário da Claire simplesmente... parece tanto grosseiro, né? Tipo, não é próprio de um fantasma. Mal sabe Claire, né? Mas aí o Frank continua descrevendo o sujeito. Um sujeito grandalhão, escocês com trajes completos das terras altas, com a bolsa de pelo usada pelos escoceses na frente do kilt e um lindo broche de veado prendendo o chale xadrez. Quis perguntar-lhe sobre onde tinha conseguido, mas se afastou antes que eu tivesse a oportunidade. E por fim ele explica. Não eram suas roupas que pareciam estranhas. Quando passou por mim, eu poderia jurar que ele estava suficientemente perto para esbarrar na manga do meu casaco, mas não o fez. Fiquei tão intrigado que me virei para observá-lo conforme se afastava. Ele desceu a rua, mas quase ao chegar à esquina ele desapareceu. Foi quando comecei a sentir um calafrio na espinha. Por fim, gente, ele conclui que achou tudo tão estranho pelo fato de que, apesar de estar ventando forte, as pregas do kilt de chale quadriculado não se mexiam. Babado, gente. Eu peguei um pouquinho mais de tempo nesse ponto pelo seguinte. Esse é simplesmente o maior mistério de toda a série. Vejam, eu estou aqui contando para vocês o primeiro capítulo do primeiro livro e esse mistério só será desvendado nos últimos, se não no último capítulo do último livro, que é o 10º. Lembrando que hoje a gente está em março de 2018, o 9º livro ainda nem foi lançado. Então, Outlander não é um passatempo para quem é ansioso, né? Depois desse papo todo, eles vão indo dormir, mas Frank começa com um papo brabo lá, querendo saber se Claire tinha atendido muitos escoceses, se esse fantasma podia ser um casinho antigo. Aí até começa lá a lembrar dos pacientes, como é que era o atendimento, mas aí depois ela entende, né? Ela se dá conta, né? De onde que o Frank quer chegar, e aí fica pé da vida lá, e ela fala, como assim? Você tá pensando que foi fiel? Ele, não. Eu só queria que você soubesse que se aconteceu, tá tudo bem, você tá perdoado, te amo assim mesmo. E aí ele acalma lá ela, e aí no final eles se acertam, resolvem tudo lá à luz de vela. E é isso, gente, assim começa a saga Outlander. Eu gosto desse capítulo, esse primeiro capítulo, principalmente porque mostra que a Claire e o Frank eles tinham um casamento feliz. Não era tipo um livro que começa assim, ela era uma pessoa infeliz, tinha alguma coisa nela que faltava no casamento. Não, a Claire tá super de boas com o casamento dela, tentando retomar, tentando voltar a ter uma vida depois de tanto tempo separada, né, do Frank. Então, eu gosto, assim, disso. Sobre o mistério
o mistério do fantasma, que por sinal no livro não fica claro se é o Jamie, mas a autora, Diana Gabaldon, já confirmou que é o Jamie, o fantasma, né? Eu acho, gente, que não vai ser assim, nada de muito mirabolante. Eu tô sentindo que vai ser uma explicação simples. A gente espera muita coisa, é a pergunta mais feita, mas eu acho que vai ser uma explicação muito simples, assim. Pode ser até não ser muita coisa, mas se for tipo, muito simples, eu vou ficar um pouquinho decepcionado. Eu acho que muita gente pode se decepcionar. Eu acho que muita gente vai, porque, sei lá, né? Tanto tempo esperando. Tipo assim, eu conheci os livros depois que a série foi lançada. Mas imagina quem leu o livro lá quando lançou, em 1991, que tá mais de 20 anos esperando. Esse pessoal é guerreiro. Não, e sem falar que assim, na série fica claro que é o Jamie ali olhando, né? Porque é o Sam, o ator que faz o Jamie, que eles colocaram ali, então, tipo, pra você ficar claro, né? Não, mas na verdade logo de cara não, ficou depois, assim, mas logo de cara, eu pelo menos assim... no final do primeiro episódio eu já sabia que era ele. Eu também percebi, lendo no primeiro episódio eu já me toquei que era ele, pela roupa. Eu lembrei, vi ele, pensou, a roupa. Mas assim, sinceramente, fica a dica, gente, vai ter tanta coisa que vai acontecer, tantos outros mistérios, tantas coisas interessantes que, tipo, não fiquem pensando muito no fantasma do Jamie, gente. Vai curtindo as outras coisas, porque isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar só pra ver no final mesmo, então... Isso é verdade. Até no meio do caminho vai ter mistérios, outros mistérios que vão começar a se resolver, então... Que não falta coisa pra... Que não falta embrólio pra desenrolar nesse negócio. Eu acho engraçado nesse primeiro capítulo que muitas vezes quando o Frank tá lá super concentrado nas pesquisas, conversando, e a Claire, na verdade, não tá nem ligando pra pesquisa dele, tá mais fingindo que tá ligando pra dar aquele apoio moral, e tipo, ela tá mais interessada em questões de tipo, Frank, vamos pra cama, a gente passou 5 anos separado, vamos consumar esse casamento. Quero dar. Até porque estamos na nossa segunda lua de mel. Né? Exato, e o Frank lá. E o Frank fica levando ela, tipo, indo lá nas prefeituras, nas bibliotecas, tipo, assim, sabe? A árvore genealógica dele. Ai, amor, tá bom, tô adorando essa pesquisa, mas vamos voltar pro quarto, por favor. Tem um trecho até que eu destaquei quando eu tava lendo, na hora que ele tá contando do fantasma, a Claire pensa assim, eu já tava de saco cheio de ouvir falar sobre fantasma. Eu queria partir para questões mais interessantes como a cama. Cara, eu ri demais. A Claire, tipo, morre. E ela, tipo, se arrumou, né? Colocou, assim, um perfuminho no cabelo. Inclusive, tem uma parte que eu destaquei aqui, que, ó, pra você que acha que o Frank também não era romântico, olha que bonito que ele fala pra ela, depois que ela conta lá do fantasma. Aí ele fala pra ela assim, ó, gosto de tudo em você. Você fica linda à luz de velas. Seus olhos são como cheiros de cristal e sua pele brilha como marfim. Uma feiticeira à luz de velas é o que você é. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Tá bom, querida? Todo romantiquinho, Frank. Feiticeira à luz de velas, não tem isso. A gente quase esquece que ele tá lá mais tempo lá no meio dos documentos, mas tudo bem. A gente perdoa o Frank agora, perdoei. Capítulo 2, Monumento de Pedras. A Claire sai no dia seguinte com o Sr. Crook como seu guia, que é um senhorzinho super fofo, que tem muito conhecimento de plantinhas, esse tipo de coisa. Aí eles vão sair juntos à procura de mais plantas. Enquanto eles param para fazer um lanchinho, Claire percebe que eles estão perto de uma colina assim, que chama a atenção dela, e ele explica, isso aqui é Cragnedan, vou te levar lá. Aí eles sobem aquela colina super íngreme e ele mostra para ela um círculo de pedras e a Claire fica extremamente impressionada. A Claire, junto com o Sr. Cook, circula pelas pedras, parando, admirando e, olha gente, tocando as pedras também. Tem até um trechinho aqui que eu achei super legal que eu vou ler para vocês rapidinho. O Sr. Crook ficou sorrindo amavelmente enquanto eu circulava pelas pedras, parando de vez em quando para tocar de leve numa delas, como se o toque dos meus dedos pudesse deixar uma impressão dos monumentais blocos de pedra. A Claire fica pensando que o Frank ficaria fascinado com aquilo e fala que vai trazer ele depois, né? Naquela tarde, a Claire vai encontrar com o Frank, que está lá na casa do reverendo. Chegando lá, o Frank está tão absorto
com aquela monte de papelada que ela diz que ele nem a cumprimenta direito. O reverendo se mostra muito simpático e compartilha com ela que eles estão muito animados porque eles descobriram coisas interessantes sobre o antepassado de Frank. Nesse momento, a gente tem um rápido vislumbre de um garoto com cabelos negros e olhos verdes que está dormindo em uma poltrona. E todo mundo se surpreende porque ninguém tinha percebido que ele estava ali dormindo. O reverendo vai lá e acorda ele e apresenta o menino para Claire como seu filho, dizendo que o nome dele é Roger. Quando o menino acorda e é apresentado, a Claire fica surpresa. Tipo, ela sempre brincava, achava que o reverendo era tipo solteirão. Aí ela falou, nossa, mas ele tem um filho, né, dessa idade. Aí quando o menininho sai, o reverendo, acho que vendo a expressão da Claire, explica que na verdade ele é filho da sua sobrinha, que morreu durante um bombardeio, e o pai dele também morreu ao levar um tiro na travessia do canal durante a guerra. Nesse momento ela lembra do tio Lem, porque ele também morreu em um bombardeio. E sobre o antepassado de Frank, Jack Randall, há várias reclamações da conduta dele, o que é estranho, porque o que acontecia é que, na verdade, nada acontecia em decorrência das reclamações, nem mesmo as reclamações mais graves. E o reverendo, então, desconfia que ele devia ter um benfeitor, alguém que protegia ele dessas acusações. Mais tarde, eles acabam chegando à conclusão que esse benfeitor era um tal de um duque, talvez o duque de Saint-Briand. Tipo, a Claire tá lá, tipo, na sala, e ela fica o tempo inteiro, tipo, ai, que interessante, tipo, revirando os olhos, assim, tipo, querendo estar em qualquer outro lugar, super entediada com essas histórias, e ela acaba encontrando refúgio na Sra. Graham, que é a governanta, que chega ali pra dar o chá, mas muito espertinha, ela só leva 2 xícaras, e fala assim, ai, Sra. Randall, vem comigo tomar o chá na cozinha, né, e tal. Aí a Claire na hora levanta, né, vai lá, e a Sra. Graham tenta animar a Claire e, tipo, oferece, posso ler seu futuro, um chá, né? Por que não, né? Apesar de ser cética, ela acaba topando. E isso, gente, acaba rendendo, assim, alguns momentos muito tensos e muito importantes pra história, tá? Então, tipo, se você tá lendo, presta bastante atenção em tudo que ela vai falar. Até a Sra. Graham, ela se mostra um pouco inquieta e surpresa, porque o futuro da Claire há muitos mistérios e incertezas também. Ela fala que é estranho porque tudo é contraditório. A folha curvada para uma viagem, mas está cruzada pela folha quebrada, que significa permanecer no lugar. E é estranho, sem dúvida, vários deles. E um deles é o seu marido, se eu li as folhas direito. A Claire até tipo, fala que aquele ar zombeteiro dela se dissipa porque ela pensa, bom, depois de 6 anos separados, o marido dela, de certa forma, é um estranho. Daí a Sra. Graham fala assim, querida, deixa eu ver aqui a sua mão, né? Aí qual é a surpresa quando ela pega a mão da Claire e também fica, tipo, do mesmo jeito, assim, meio tensa. E fala que nunca tinha visto um padrão daquele jeito. Ela tem um polegar grande, que significa que ela tem muita força de vontade, é muito determinada, que dificilmente pode ser contrariada. E ela até brinca e fala assim, imagino que seu marido já tenha lhe dito isso, né, que ela é muito teimosa. E da mesma forma, ela tem um montinho carnudo na base do polegar que se chama Monte de Vênus. Em um homem, ela diria que aquilo significa que ele gosta muito de mulheres, mas para uma mulher é um pouco diferente. Para ser delicada a respeito, farei uma pequena previsão para você e direi que o seu marido provavelmente não se afastará muito de sua cama. É mais uma confirmação que a Claire realmente gosta do babado, como disse a Gabi. E ela fala também mais algumas coisas muito interessantes. Ela diz que ela vê a linha da vida bem definida, que ela tem muita boa saúde e é provável que permaneça assim. Mas a linha da vida está interrompida, significando que a vida sofreu uma grande mudança. Só que a dela é retalhada do que ela normalmente vê, toda em pedacinhos. E a linha do casamento é dividida, que significa que vai ter 2 casamentos. Para tentar tranquilizar a Claire, ela explica que, tipo, não fica preocupada com isso. É que se acontecesse realmente alguma coisa, ela não seria do tipo de pessoa que iria definhar e ficar de luto pelo resto da vida. Mas que significa que ela é uma pessoa capaz de amar novamente se perdesse o seu primeiro amor. Aí depois, tipo, elas ficam conversando, assim, mais amenidades, e depois desse momento, né, meio revelador,
E ela volta pra sala e vê que o Frank e o reverendo lá continuam com suas pesquisas e, tipo, eles estão querendo mostrar pra ela mais coisas interessantes e ela sempre tá ali fingindo interesse. E eles falam que o capitão Jonathan Randall não era apenas um soldado, só mais um agente secreto. Isso, ele era um agente secreto desse tal de Duque de Sunderland. E a sua missão, aparentemente, era descobrir possíveis jacobitas nos clãs ali das Highlands. O que é estranho, porque o Duque, na verdade, era suspeito de também ser um jacobita. Então ele era um agente secreto, que era, tipo, agente secreto de um Duque, que aparentemente também era um agente secreto. E isso é muito interessante pra Claire, né? Só que não, tipo, eles ficam falando, ela fica, que interessante, que legal, tipo, ela não tá nem aí pra isso. Caminho de volta pra pensão, que eles estão hospedados, o Frank percebe que a Claire tá quieta, e pergunta o que tá acontecendo. Aí ela fala que, tipo, você viu o Roger, né? E ele, que Roger? Daí ela fica assim, Frank, tipo, realmente você não presta atenção nas coisas, né? Aí ela fala, o Roger, o menininho, que é filho adotivo do reverendo. Ele, menininho bonitinho, mas e daí? Daí ela fala, ela começa meio que a falar assim, tem muitas crianças que são adotadas, não sei o que, né? Aí na hora, tipo, ele já olha pra ela assim e fala, não, Claire. E eu gostaria de ler essa parte na íntegra. Não, Claire, realmente eu gostaria, mas já disse como eu me sinto a respeito da adoção. É que eu não iria ficar confortável com uma criança que não fosse bem, que não fosse do meu próprio sangue. Sei que isso é ridículo e egoísta da minha parte, mas é assim que me sinto. Talvez eu mude de ideia com o tempo, mas agora... Claire, eu quero o nosso filho. Você é a coisa mais importante do mundo pra mim. Quero que seja feliz acima de tudo, mas eu quero bem. Eu quero você pra mim. Receio que uma criança de fora, com quem não tenhamos nenhum tipo de relacionamento verdadeiro, venha a ser um intruso e eu me ressentiria disso. Mas poder lhe dar um filho, vê-lo crescer em você, vê-lo nascer, eu veria como se fosse mais uma extensão de você, talvez, e de mim, uma verdadeira parte da minha família. A Claire, tipo, logo quer mudar de assunto, assim, e Frank acaba falando, tipo, eles, na verdade, assim, tentam mudar de assunto e falam, né, que se amam muito. Ele brinca, mas a gente não vai tentar, não vai parar de tentar, dela não. Aí eles lá vão eles tentar de novo, né. Na manhã seguinte, eles vão passear, fazer programa de turista na Escócia, vão passear pelo Lago Ness, e o guia que tá junto com eles lá no barco enche de histórias das lendas sobre o monstro do lago, mais uma vez, né, falando que como o pessoal da Escócia é supersticioso e acredita muito em lendas. E a Clara aproveita para contar pro Frank sobre o Crag Nadan, que fica super animado e diz pra ela que desconfia que pela data, né, que as bruxas vão fazer um ritual lá no dia seguinte, e eles fazem planos de ir lá pra ver a cerimônia das druidas. Aí eles acordam super de madrugada, vão pra Crag Nadan ver a cerimônia, e a Claire fica muito surpreendida ao ver que a Sra. Graham é uma das druidas. Ela fica, assim, pensando que, nossa, elas parecem meio ridículas e tal, um bando de mulheres enroladas com lenços, mas os cabelos da nuca dela ficam de pé e ela admira, ela acha tudo muito bonito. E o Frank também, ficam super felizes. Eu acho engraçado nessa parte que depois desse ritual, né, tipo, o Frank quer ir lá em cima ver, né, o que aconteceu. Só que daí volta uma das mulheres e não vai embora, fica lá. A Claire também percebe que tem uma planta lá interessante, mas ela não consegue pegar porque aquela mulher não sai de lá. E, tipo, no meio do caminho eles estão voltando e, tipo, rola ali, tipo, um amor entre os dois ali no meio do mato, assim, do nada. Eu acho muito engraçado. A Claire realmente, toda hora que dá pra ela, ela quer dar. Naquela noite ela tá procurando em um livro sobre uma planta que chamou a atenção dela, né, no Círculo de Pedras. E é engraçado que o Frank sugere que ela volte lá para pegar uma amostra da planta e aproveitar para ver se tem algum vestígio de fogo. Porque pelas pesquisas dele, parecia que era necessário fogo para abrir o portal, algo assim. Ela fala, tá bom. Então ela vai pro Círculo das Pedras, não acha nenhum sinal de fogo, mas encontra a planta. Tá tudo bem até que ela ouve um zumbido. Imagina que haja uma colmeia alojada em algum nicho da rocha e coloca a mão na pedra. E daí a pedra grita. As pedras começam a gritar e a sensação é horrível. Ela começa a ouvir som de batalha, gritos de homens morrendo, cavalos feridos, fica atordoada e sem saber se caminhou em direção à fenda ou se foi um acidente, ela sente que foi atirada com força contra alguma coisa que
nem ela sabe o que. Até tem um trecho que ela fala que nada se movia, nada mudava, nada parecia acontecer, e ainda assim ela experimentava uma sensação de terror tão grande que ela perdia completamente a noção de quem ela era, onde ela estava, o que estava acontecendo. Ela entra numa sensação de caos e tenta lutar, mas é inútil lutar. Depois de algum tempo, que nem ela sabe, ela acorda e ouve uma gritaria. Acabou o capítulo. Primeiro, gente, não lembrava que a Claire tinha colocado a mão na pedra. Isso! Fiquei chocada. Ficamos chocadas. Chocada vendo a Ana aqui falando isso, eu realmente não lembrava. Enfim, eu já tô aqui sozinha fazendo 30 mil teorias na minha cabeça, mas a gente vai deixar isso para um outro podcast específico para falar só sobre teorias. Pra quem tiver teoria secreta, falar pra gente, manda pra gente suas teorias. É mesmo? Fala que manda suas teorias pra gente, que a gente coloca aqui. Se quiser mandar um áudio pra gente, manda também. Faz o que vocês quiserem. Agora, eu adoro demais essa previsão da Claire feita pela senhora Grantham. Gente, eu quero o telefone dessa mulher pra ver no futuro, porque ela é, assim, demais, cara. O ruim é que a gente não pode nem comentar essa previsão em detalhes sem dar spoiler, entendeu? A gente só pode falar que ela é muito importante e conforme as coisas forem acontecendo nos próximos podcasts, a gente vai lembrando dessa leitura do chá dela, né? Não, gente, é simplesmente tudo. Ela simplesmente fala tudo. E tudo certo, né? Enfim, ela não é daquelas que a gente paga lá pra fazer o nosso mapa astral e falar, mas isso aqui não aconteceu. E assim, né, se alguém tinha dúvida, né, a senhora Graham confirma lá pela escolha do chá que a Claire é uma pessoa altamente sexual, ela gosta de sexo, ela gosta de transar, não é que ela gosta de, tipo, desenfreadamente com qualquer pessoa, ela tem um parceiro dela lá, mas, cara, não tem hora nem lugar, né? E inclusive ela fala que o marido dela não vai se afastar da cama dela tão fácil, então, tipo, assim... Quem quer que seja... o marido dela é feliz. Na hora que a Ana falou, quando eles estão voltando de Craig Nardum, que ela e o Frank fazem um amorzinho lá, galera, a Claire foi sem calcinha pra Craig Nardum. Quando o Frank percebe que ela tá sem calcinha, ela soltou pra ele, tipo, querido, as enfermeiras têm que estar sempre prontas, entendeu? Tipo, ela gosta, ela programa e ela se prepara, né? Porque é um perfuminho. Ela está ali pra cumprir o que ela foi fazer na lua de mel, entendeu? Ela, tipo, não, meu objetivo da lua de mel é esse. Não importa qual é o objetivo do Frank. Frank, você pode até estar pensando em outras coisas, mas eu tô aqui focada no que a gente veio fazer. Tipo assim, querido, você quer me acordar de madrugada pra ver as bruxas lá rodando no circo? Tá, eu vou. Mas eu vou daquele jeito. E é legal que ele fala assim, Claire, você é a pessoa terrivelmente mais prática que eu conheço. Ele ainda faz tipo um comentário assim. E ela é prática. Gente, sobre esse capítulo, eu tenho que aproveitar até para falar dele do primeiro. Que eles são 2 capítulos que tem muita informação. Quando a gente lê, assim, no começo do livro, parece até um pouco arrastado, mas é porque tem informação que vai fazer sentido pro livro todo, assim. Principalmente essas partes do Frank... mas você sabe que eu não achei arrastado? Talvez a gente já queira ir logo pro romance, né? Porque quando a gente começa a ler Outlander, quem já viu a série quer logo chegar na parte do Jaime e da Claire, então pode achar um pouco arrastado os 2 primeiros capítulos, né? Eu preciso aproveitar que a Claire nesse segundo capítulo citou que o T-Lamb morreu no bombardeio, que eu nem citei no primeiro capítulo, pra falar que a gente precisa venerar o T-Lamb, né? Que foi graças a ele de não assim, ceder às convenções, tirou a Claire lá do orfanato e criou ela da forma que ela foi criada, que fez ela, tipo, ela ter toda essa manha de viver nos locais mais inóspitos, de se adaptar mais fácil. Viva pro T-Lamb. É verdade. Ele é maravilhoso. Viva! E eu acho ótimo, é verdade, eu não falei do T-Lamb, mas o que eu acho legal, assim, é que ela, tipo, fez mãe, ela, não, eu não vou, e ele, em vez de falar, não, você vai, ele fala, tá bom. Só não brinca com meus negócios. Tipo, ele fala assim, né? Não quero você brincando com as minhas coisas. Tipo assim, e ela, tá bom. Uma coisa também que a gente tem que citar, pra quem não leu, ficar de olho, sobre essa conversa do Frank e da Claire de não querer adotar. É uma conversa importante, eu acho. Sim, por isso que eu quis ler na íntegra, porque daí mais pra frente a gente vai entender algumas coisas e depois a gente pode até falar sobre isso.
Capítulo 3, O Homem no Bosque. Bom, se o capítulo 2 terminou com a Claire ouvindo sons que ela não conseguia identificar, esse capítulo começa com sons que ela identifica, sim, mas a cabeça dela são como tiros. Ela ainda tá bem atordoada com o que tá acontecendo, né? E o capítulo já diz que ela vê alguns homens trajando kilts, correndo como demônios pela clareira e como se tivessem uma batalha. E ela fica ali tentando entender o que tá acontecendo. Até que ela ouve mais gritos, vê que os soldados estão brandindo espadas em direção aos escoceses que estão gritando em uma língua estranha, que aparentemente pode ser em gaélico. Aí ela se dá conta que tá no meio de um set de filmagem. E ela fica, nossa, então, é isso, né? Tô no meio aqui, tá fazendo um filme e eu vou atrapalhar a filmagem. Então ela começa meio que tentar sair dali, até que de repente alguém a agarra. E a primeira reação dela ao vê-lo, né, a pessoa que tá agarrando ela, é que é o Frank. E ela, tipo, fala, Frank, o que você tá fazendo aí? Né? Que brincadeira sem graça, mas aí logo em seguida ela vê que ele não é o Frank. O homem, gente, é quase idêntico ao Frank. Tirando que ele está com um uniforme, né, de soldado inglês, e tem os cabelos mais compridos. Ele quer saber quem ela é, e ele fala, eu sou Jonathan Randall, capitão da 8ª Companhia dos Dragões de Sua Majestade, a seu serviço, madame. E aí o que a Claire faz, gente? Ela sai correndo, simplesmente sai correndo desembestada. Ele vai correndo atrás dela, consegue alcançá-la, joga ela no chão e fica irritado, tipo, fala pra ela, por que você tá correndo de mim, né? O que você tá tentando fazer com isso? E ao mesmo tempo que ela tá ali, assim, ele segura ela, prende, ela tá tentando se desvencilhar, ela percebe que ele gosta, e ele fala assim, então é assim? E de repente ele a beija. A beija profundamente e ela tenta sair, consegue, e ele fala que como se ela fosse uma prostituta, começa a fazer vários questionamentos e começa a falar da aparência dela, que ela tem um cheiro bom, né, que ela não cheira, tipo, ele fala assim, você não cheira mal, então você não é uma camponesa. Você tá com roupas de baixo, mas você tá com roupas de qualidade, seu sapato é bom. Tipo, a gente vê que, na verdade, parecia que ele tava fazendo aquilo porque ele quer saber quem é essa mulher, né? E começa a fazer vários outros tipos de questionamentos. Ela fala que o marido dela vai chegar, ele fica, marido? Mas que marido? Não sei o que, né? Até que, de repente, chega alguém e bate lá no capitão, ele desmaia. E a salva, entre aspas, né? Porque no meio daquela confusão ela não sabe se isso é bom ou se é ruim. Aí esse homem tira ela de lá e ela não cala a boca, ele dá um tapão na cabeça dela e ela desmaia. Depois de um tempo a Claire acorda, tá num cavalo com o seu captor, né? Ou salvador. Ele a leva para uma cabana de pedra. E chegando lá, tem outros homens, tem muitos homens lá dentro. E um deles pergunta pro cara, tipo, Murtagh, quem é essa, né? Então, aparentemente, esse homem que a pegou ali, a salvou do capitão, se chama Murtagh. E ele diz que é uma vagabunda Sassenach, pelo jeito de falar. Alguns homens ficam animados, mas o que parece ser o líder já fica intrigado, começa a questioná-la, tipo, que nem o capitão, tipo, quem é você, o que você está fazendo aqui? Aí a Claire pensa no que fazer e resolve se apresentar com o seu nome de solteira, e fala que é Claire Beecham. Eu até acho curioso, depois eu queria saber a opinião das meninas, depois que eu terminar, o que elas acham disso? Porque ela pensa assim, não vou dar meu nome de solteira porque eu não quero dar um nome que pudesse levar ao Frank. Só que ao mesmo tempo ela fica pensando que eles vão pedir resgate. Então eu confesso que eu fico um pouco confusa com isso, sabia? Mas depois a gente discute isso. Daí ela fala que o cara tipo, ignora ela e fala, Beecham é um nome francês, né? Tipo, ele fala com outro tipo de pronúncia. Ela fala, é mesmo, né? Meio que enrolando ali. Aí esse tal de Dougal, né, que parece que é o líder, pergunta onde que ele encontrou essa moça, e aí o tal de Murtagh fala, tava em Crag na Dun, discutindo com o capitão dos dragões, que por acaso eu conheço, e parecia que havia uma dúvida se ela era ou não uma prostituta. Aí o Dougal examina ela de cima a baixo e pergunta, e aí, qual é a posição da madame, né, nessa discussão?
Ele falou assim, ela falou que não. O próprio capitão parecia ter certeza, não ter certeza, mas estava disposto a fazer um teste. Aí vem um escroto lá no meio dos homens falar, a gente podia fazer o mesmo. Aí o Dougal fala, não admito estupros, de qualquer forma não temos tempo pra isso. Tipo, eu acho incrível o Dougal, que ao mesmo tempo que ele fala assim, não, eu não admito estupro, e também a gente não tem tempo pra isso, né? Aí logo em seguida, a Claire percebe que tem um jovem ali no cantinho, aparentando estar com muita dor. E ela logo vê que o ombro dele tá ferido e ele parece estar desconjuntado. E o Dougal fala, não, a gente tem que dar um jeito aqui, porque ele não pode cavalgar assim. E os outros homens vão ajudar a colocar o ombro no lugar. Só que a Claire, gente, vocês têm que... A gente já começa a perceber que quando ela vê alguém que tá passando mal, tá com alguma dificuldade, ela não consegue ficar quieta. Ela até pensa, putz, eu deveria ficar quieta, mas ela vai lá e interfere. Tipo, ela diz que eles vão quebrar o braço dele e vai pra frente, e ela mesma se oferece pra colocar o ombro no lugar. E ela consegue. Ela coloca o ombro no lugar com muita dificuldade, porque ela diz que o homem, aquele jovem é muito grande, e os homens acabam ficando animados com esse sucesso. Depois disso, Dougal decide levar a Claire junto, porque ela parece ser útil, e também ele fica muito desconfiado que ela seja uma espiã. Então ele pensa, eu não vou deixar ela aqui, porque se ela for uma espiã, ela vai contar pra eles da gente. E também se ela não for, eu não posso deixar essa mulher aqui com roupa de baixo, desse jeito, quase pelada, né? Que a Claire, coitada, tá com a roupa toda rasgada, um vestido todo cheio de buraco, né? Não posso deixar essa mulher aqui. Aí então ele incube o jovem, que aparentemente se chama Jamie, aí com ela no cavalo. Ela vai lá, tenta fazer um curativo ali, improvisando, ela rasga até um pouquinho da combinação dela. E pede álcool, pede mertiolate, ninguém sabe o que ela tá falando, fala de germes e todo mundo olha pra ela, tipo, o que você tá falando, né? Mas aí eles vão, tipo, ele vai, sobe no cavalo, ela sobe também. É engraçado que quando eles partem, ela fala que apesar de estar uma situação esquisita, ela se sente grata pelo calor do jovem escocês. E diz que ele cheirava fortemente a lenha queimada, sangue e suor masculino. E o frio da noite atravessava o vestido fino. E ela fica contente em poder recostar-se nele. Depois de um tempo de cavalgada, o Jamie começa a se mexer atrás dela e a Claire dá uma bronca nele porque vai soltar as ataduras. Mas ele explica que está tentando soltar o chale dele para cobri-la, para protegê-la do frio. E eu acho isso muito fofo. Eles chegam lá um lugar durante o caminho que a Claire se lembra que o Frank contou que os ingleses usavam para emboscadas. E ela acaba, tipo, falando isso pro Jamie. Ele avisa o líder e logo há uma grande confusão. Jamie atira da cela e, tipo, fica aqui e sai galopando e a deixa sozinha. Sozinha ela pensa no que ela vai fazer, se ela fica, se ela foge, mas aí ela decide fugir. Enquanto isso, ela começa a pensar, né, no que está vivendo, porque ela não quer acreditar, só que as evidências de que ela está no século XVIII começam a se mostrar mais fortes. Por exemplo, ela pensa no cheiro que ela sente, no beijo do capitão, ela pensa na ferida, né, tipo, no braço do Jamie, em tudo que ela, tipo, é tudo muito vívido, isso não pode ser um sonho. Aí, de repente, no meio dessa escuridão, porque tudo isso acontece à noite, essa coisa da emboscada, né? Acontece à noite no livro. Aí, de repente, no meio da escuridão, uma figura surpreende e ela dá de cara com o Jamie. Ele diz pra ela, não se preocupa, né? Sou eu. Aí ela fala, mas é isso que eu tava preocupada, né? E ela vê que ele tá cheio de sangue, ele explica que o sangue não é dele. Ela diz que não vai, ele fala, não, você vai sim, né? Aí ela fala, se eu não for, você vai cortar minha garganta? Ele fala, não, mas você não parece pesada, eu te levo por cima do meu ombro. Você vai ou não vai, né? Aí ela fala, não, eu vou. Tipo, levanta a cabeça e vai, né? E vai a contragosto com ele. E quando ela chega, os homens são super animados, porque eles tiveram uma luta, né, e tal, e tá todo mundo ali fazendo brinde pra ela e tal. Tem até uma hora que o estômago da Claire ronca bem alto, e o Jamie assume que foi ele, porque um dos caras fala, nossa, James, tá com fome, não sei o que, né? Daí ele fala, pois é. E ele oferece o uísque pra ela tomar, né? A fim de saciar a fome. No começo ela não quer, mas aí ele fala, não, vai dar um jeito, vai sentir melhor. Aí ela acaba aceitando. Voltam a caminhar, na verdade eles voltam, né, pro caminho,
a cavalgar e tal, e depois de alguns quilômetros ela vê que o Jaime não tá bem, ele começa a se mexer muito, ela avisa pro pessoal que ele vai cair, e ele desmaia e cai do cavalo. A Claire vai ajudá-lo e percebe que ele foi esfaqueado e o ferimento da bala está sangrando, e ele perdeu muito sangue, então ela começa a cuidar dele. Só que a Claire, gente, ela é uma pessoa que, como que eu posso falar? Ela não é muito delicada, assim, né? Então, e ela fica furiosa por ele não ter dito que estava machucado. Então ela começa a fazer curativo, aí não dá certo, o curativo desmancha. Aí ela xinga, tipo, deixa todo mundo chocado, aí desmancha de novo. O Jaime nessa hora chama ela de bruxa mal-humorada e ela tenta convencer o Dougal que ele precisa descansar, mas ele ignora. Ele fala, não vai dar tempo de descansar, a gente tem que ir. Aí tem uma hora lá que ela consegue fazer o curativo dela, com muito esforço. O Dougal chega, né, e fala, Jaime, você consegue cavalgar? Daí ele fala, não, consigo. Só que você tem que tirar essa mulher de cima do meu peito. E acaba, assim, desse jeito, gente, com a Claire sentada no peito dele, xingando, brava. E ele, tipo, todo, tadinho do Jaime, todo lascado, mas bem humorado. Mas com a Claire no peito dele, né? Então acho que ele ficou um pouquinho animado ali, eu acho. Não sei, o que vocês acham? Sobre esse capítulo, eu só tenho que dizer que ódio do Blackjack beijando a Claire. Não lembrava que ele beijava ela. Porque na série ele não beija, né? Então eu não lembrava. Que ele chega... Nossa, que ódio. Que ódio, beijando a boca da minha bichinha, coitada. Esse monstro. E desse capítulo eu gosto de destacar também a coragem da Claire na frente de todo mundo, sabe? Tipo, ela não se intimida quando ela fica ali na frente, naquela cabana com aquele monte de homens. Ela tá com medo, mas ela, tipo, não, vou erguer meu queixo aqui, não vou demonstrar que eu tô com medo. A mesma coisa quando ela tá cuidando do Jaime, que ela tá xingando lá. Por sinal, gente, Claire xingando o Jaime por se ferir é a minha religião. Eu amo demais ela xingando ele quando ele tá ferido. E, tipo, ela ali xingando e os homens reclamando, dizendo, nunca vi uma mulher xingando desse jeito. E ela, vamos catar vocês, eu faço o que eu quiser. Eu gosto de ver a coragem dela nesse capítulo. É sempre fofa. Exato. Não, a Claire tá lá no meio. Gente, agora eu não sei se isso ela apavorada ou é falta de noção. Porque ela tá lá no meio de um monte de homem que ela não conhece, um monte de homem tosco que tá brigando com os homens toscos lá. E ela sozinha, mas tudo bem. Eu acho que era mais pra extravasar a raiva de tudo que ela tava passando, sabe? Sei lá. Sobre a pergunta da Ana do porquê a Claire dá o sobrenome de solteira dela pros Highlanders, né? Pro Dougal, pro pessoal. Eu acho que a Claire fala o sobrenome dela porque ali ela ainda não tava acreditando que ela tava no passado, entendeu? Então eu acho que ela realmente pensava que o Frank tava naquele tempo que ela ia estar. Então talvez ela não quisesse chamar a atenção dos caras pra ele. Não sei, eu acho que interpretei meio assim, né? De repente ela querendo ganhar tempo, assim, né? As cabeças da Claire, né? Que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho que ela vai conseguir fugir antes. Essas coisas que a Claire pensa. Achei não, isso. E na verdade, é porque assim, eu penso assim, eu, por exemplo, se fosse eu, do jeito que eu sou, eu já ia falar, meu nome é tal, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E... meu endereço é esse aqui. Um desespero. Mas na realidade é a melhor coisa que ela faz, porque se ela falasse Randall, ela tava ferrada ali. Aliás, realmente, já pensou? Não tinha pensado nisso. Eu acho que daí a história poderia tomar outros rumos, né? Com certeza. É verdade. Eu gosto também nesse capítulo por mostrar como a profissão da Claire fala mais alto. Que mesmo ela sabendo que não tem que fazer nada, tava com um monte de gente estranha, ela era refém, querendo ou não, ela era refém ali do Dougal, dos outros. Mesmo assim ela ajuda. Quando o Jaime se fere, ela podia deixar eles pra lá se ferrarem, porque estão levando ela contra a vontade. Mesmo assim ela ajuda. Eu gosto de ver a Claire no modo profissional. Eu queria dizer que primeiro que isso aí não é profissional ainda direito. Ela era só uma enfermeira de guerra. E que eu aproveitar só o gancho aqui. Isso aí é uma mania que a Claire tem porque isso é toque, isso é mais do que um compromisso profissional, isso é um toque, porque não tem explicação. Porque a Claire tem essa mania de cuidar de quem faz mal pra ela, eu acho irritante. Mas vou revisitando aqui realmente nesse início, a gente vê que isso é realmente dela, e foi assim que ela tá conhecendo lá o nosso querido Jaime. Mas vamos pensar aqui que o Jaime, nesse momento, ele é um sequestrador. Ele não sequestrou, mas ele tá lá no grupinho que tá sequestrando ela. Então, ele tá no grupinho dos malvados, ele tá no grupinho dos vilões, e ela vai lá
acertar o raio do braço dele. Maneiro pra gente, a gente vai gostar, por isso que vão ter 10 livros. Gente, cara, tem horas que a gente tem vontade de entrar no livro e enforcar a Claire. Não, mas é uma mania nobre, eu vou defender. Que mania nobre, nada. Eu gosto disso na personalidade dela, eu gosto. Gente, eu sou meio termo, eu concordo com a Gabi, eu concordo com a Vilma nessa parte. Tem partes que eu amo e tem partes que eu odeio. Odeio. E tem outras partes que eu falo, isso mesmo, é minha Claire. Não, tem hora que dá vontade de entrar no livro e falar, não, cara, não faz isso. Deixa esse homem morrer, se pode. É. Ai, gente, só antes de terminar esse capítulo, só que eu acho bonitinho como a gente já vê nesse capítulo Jaime cuidando da Claire. Tudo bem que ela cuidou do braço dele, mas ela tava cuidando do braço dele porque era uma coisa dela. Tipo, era a profissão dela, ela sentia que era obrigação. Mas ele cuidando ali dela, ele botando a manta pra ela ficar quentinha, dando uísque pra ela, sabe? Ah, eu achei bonitinho já de ver. E sem falar também que assim, eles estão ali cavalgando juntos. Ele poderia, sei lá, tentar um tipo de vantagem, né? Sei lá, né? Exato. Tá com aquela mulher meio que seminua ali pra eles, porque ela é um escândalo, gente. Ela tava, sei lá, de calcinha sutiã ali. Que por sinal a Claire reclama com o Jaime quando ele tá se contorcendo atrás dela porque ela diz que vai sair a atadura. Mentira, porque ele tava roçando nela, ela tava gostando, que eu sei. Se ela tava querida, eu sou casada, não posso gostar. Tipo assim, eu tô aqui, tô na merda, né? Quase sofri um estupro. Aí veio um cara do nada, bateu na minha cabeça, desmaiei, me levaram pra uma cabana, tudo sujo, os homens, tudo querendo me estuprar. Aí veio o Dogo, gente, eu amo o Dogo, eu adoro esse personagem. Tipo, a Salva fala, não admite estupro, e também a gente não tem tempo pra isso, né, que também aí você fica, meu Deus do céu. Mesmo que admitisse hoje, agora não, daqui a 5 minutos. Aí ela fica, bom, apesar da estranheza da situação, foi muito reconfortante estar perto do jovem escocês. Tipo, querida! Eu acho isso da Claire achar que tá no filme muito bom. Porque, gente, ela é muito racional, né? E ela tá ali, mas ela tá ali numa realidade. Então, tipo assim, você é racional, mas tá dentro de uma realidade. Você tá vendo que o negócio tá fora do lugar, cara. E como é que você se convence disso na época, né? Na hora? Eu achei super legal essa sacada dela. Então tá bom, então é um filme. Só que tirando o fato de que as balas eram de verdade, né? Isso, né? Parecia realmente uma questão de cinema. Aí... É normal a negação, né? Qualquer um na posição dela ia negar que, tipo, como assim viajei pro século passado, né? E aí eu sempre lembro, assim, do Jô Soares, ele tinha uma frase muito legal, que era que ele não duvidava de nada que pudesse acontecer no mundo. Se um dia a caneca dele olhasse Oi Jô, ele ia virar Oi Caneca. Tipo, não vou discutir. Você tá falando comigo, eu falo de volta, vida que segue. E eu acho que a Claire meio é isso, né? Tipo, então tá bom, então tô no cinema, então beleza. Esse debate, né, voltando lá dos meninos, né? Dos meninos. Se ela era prostituta ou não, surreal, tipo, uma conversa de bar, né? Com ela ali no meio. É prostituta? Não sei. Você é, moça. Não tipo, sou, a Pele. A Pele tá vestida, mas ela não fala como uma prostituta, mas ela tá vestida como uma. Debatendo, né? Aí ela falou, não, tô aqui de calcinha sutiã no meio das Highlands, mas tá tudo tranquilo, não sou não, tá? Não tô trabalhando. Ponto. É pra demonstrar como as mulheres naquela época era meio que nada, né, cara? Não se importava, eles não se importavam de estar falando aquilo na frente dela, né? Não, a mulher era nada, mas a Claire tava de calcinha sutiã também nas Highlands, né? Toda rasgada lá. Mas mesmo assim, eles não têm vergonha de, tipo, pelo menos cochichar ou perguntar o porquê. Não é que a mulher era só nada, é porque ela também era uma pseudo-vagabundo. Porque se fosse uma senhora da vida lá da cidadezinha deles lá, eles não iam falar isso, eles iam respeitar. Só que eles não estavam respeitando a Claire, porque ela era desconhecida, era inglesa, era pelada. Era inglesa e, tipo assim, ela aparece na pior situação. No pior momento que uma mulher inglesa indefesa, com suas roupas de baixo, poderia aparecer, gente. E até depois, quando eu reli a parte do capitão que dá um beijão lá na boca dela, depois você vê que, na verdade, ele fez aquilo meio que pra sentir o gosto mesmo da boca, da pele, do cheiro, do cabelo, pra ver Ai, que ódio. qual era a situação dela, né?
esse Blackjack ameaçando de estuprar ela, só rindo, né? Mas deixa quieto, né? Queria saber o que ele ia fazer. Mas tudo bem. Eu também acho super fofo o Jamie cuidando da Claire, né? Você já vê que é uma coisa já instintiva deles. E, gente, esse negócio da Claire cuidar dos pacientes, essa característica dela de sair xingando. Ela briga com todos os pacientes dela, a gente vai ver isso pra frente. Ela xinga enquanto trabalha. E, gente, isso é um bom sinal. Quando ela fica quieta, é que a gente tem, né? Ficar meio... Ficar com medo. Com medo. Caramba, a Claire tá tratando bem é porque tem alguma coisa errada. É mesmo. Então, gente, continuando, agora a gente vai pro capítulo 4, chegam ao castelo. Eles continuam a jornada e chegam no castelo Lyok. E a Claire lembra de quando visitou o castelo com Frank e começa a aceitar que talvez ela esteja mesmo no século XVIII. Ela pensa que tantas sujeiras de caos não podiam existir na Escócia do século XX, mesmo depois da guerra. Quando eles chegam lá, desapeiam do cavalo, né, o Dougal manda chamar a senhora Fitzgibbons para dar comida e receber todo mundo. Quando ela tá levando a Claire para trocar de roupa, a Claire fala que o Jamie tá ferido e tem que cuidar dele. E a senhora Fitz pergunta se ela é uma Beaton. E a Claire diz que é algo assim, né? Essa cena é muito fiel na série, gente. Essa cena da chegada deles. Aí, já dentro do castelo, a Claire começa os preparativos para cuidar do Jamie. E só o fato de ela começar esses preparativos dá uma tranquilidade enorme para ela, assim, sabe? Parece assim que ela concentrar ali na profissão dela deixa ela mais tranquila. Ela dispensa a senhora Fitz e começa a cuidar do Jamie. E na hora dela tirar a atadura que estava um pouco grudada, ela pensa que ele machucou ele e pede desculpas. O Jamie então dá um sorriso, porque a Claire pensa que talvez tenha um leve toque de flerte, e ele diz para ela não se preocupar que ele já sofreu ferimentos piores. Aí a gente já vê, né, gente? Já começou o flerte, que essa conversa vai ser boa deles dois ali, né? Então ela vê as cicatrizes dele, ela pensa que já viu uma infinidade de ferimentos durante a guerra, mas havia algo naquelas cicatrizes que parecia brutal. O Jamie percebeu que ela estava vendo as cicatrizes e diz que foram os ingleses e conta que foi açoitado 2 vezes. Ele conta também que o nome que o capitão inglês que açoutou ele era o Randall, o que deixa a Claire toda atrapalhada, assim, perplexa, né, com esse nome, já que é o nome do marido dela, sobrenome do marido dela também, né. O Jamie percebe que ela fica abalada ao ouvir o nome, fica todo desconfiado e pergunta se ela conhece ele, e a Claire disfarça e diz que não. Em seguida, Claire pergunta por que ele foi açoitado e ele diz que foi por fuga e que depois foi por roubo. Ela pergunta do que ele estava fugindo e ele responde que era de ingleses e que fugiu de Fort William. Ela pergunta por que ele estava em Fort William e ele diz que foi por obstrução. Então ela diz que ele parece ser um homem perigoso e ele diz que ele é mesmo e está surpreso por ela não ter medo de ficar sozinha com ele em um quarto, ainda mais ela sendo inglesa. Então ela responde que ele parece bastante inofensivo. E ele acaba concordando e rindo, né? Gente, muito flerte entre os dois. A Claire então pergunta o significado de obstrução. E o Jamie diz que é o que quer que os ingleses queiram que seja. Que no caso dele era defender a família dele e quase ser morto. Então ele conta que um dia o pai dele não estava. E os soldados ingleses foram lá para recolher os impostos, entre aspas, né? Quando ele voltou da colheita, escutou os gritos da Jane. Ele entrou em casa e viu os soldados saqueando a cozinha. E 2 soldados segurando a Jane, então ele não contou conversa e se atracou com os 2 lá, né, para defender ela. Então quem chega? O Capitão Randall, e ele para a briga simplesmente colocando uma pistola na cabeça da Jane. Ele segurava o braço da Jane por trás, mas soltou um dos braços para meter a mão nos peitos dela, mas a Jane se rebela ali, dá um pisão no pé dele, dá uma cotovelada na barriga dele e uma joelhada nas bolas dele. Ai, gente, Jane, eu te venero. O Randall, depois de levar esse cacete da Jane, deixa a pistola cair, mas só que os soldados pegam antes, então não tem mais o que ela e o Jamie fazer, né? Os 2 foram rendidos ali. Então, os soldados levam o Jamie e a Jane pra fora, e o Randall começa a chicotear o Jamie. Depois ele se vira pra Jane e pergunta se ela quer ver mais ou quer ir pro quarto com ele. O Jamie grita que ela não deve ir, nem que cortem a garganta dele. O Jamie não podia ver a Jane porque eles estavam segurando ela atrás dele, mas ele escuta a Jane cuspindo na cara do capitão. Gente, eu tenho que dizer de novo que eu venero a Jane. Com isso, o Randall puxa a cabeça do Jamie, põe a faca na garganta dele e fere ele a ponto de tirar sangue. E diz que está pensando em aceitar a sugestão mesmo. Então a Jane percebe que ele realmente ia matar o Jamie
e vai com eles, e os soldados golpeiam Jaime, desacordando ele, né? Aí a Claire, depois de ouvir toda essa história, ela diz que sente muito e continua a fazer os curativos. Ela fica surpresa ao perceber que tem uma ligeira sensação de intimidade com o Jaime. Ela termina a tipóia, o Jaime agradece e ergue uma mão como se fosse tocar o rosto dela, mas desiste. Então ela percebe que ele também sentiu aquela onda de intimidade. A Claire desvia o olhar pelo aposento para disfarçar e começa a reparar que o quarto não tem nada das modernidades do século XX. E ali ela começa a ter certeza que aquilo é mesmo um castelo do século XVIII. Então ela pensa em Frank, pensa em como o Capitão Randall era diferente do Frank, e pensa que se ela estava no século XVIII, aonde o Frank estaria? E tudo que ela passou naquelas 24 horas vem à tona e ela começa a chorar, né? Ela tenta esconder o rosto, mas o Jaime vê e segura a mão dela, perguntando o que é que aconteceu. E a Claire diz que não era nada, que ela só estava pensando no marido dela. Então ele pergunta se ela ficou viúva, e ela diz que sim, que acha que sim, e chora ainda mais. Gente, o Jaime consola a Claire e eu tenho que ler esse trecho na íntegra que eu acho muito bonito. A Claire pensa assim: o rapaz tinha bons sentimentos. Ao invés de pedir ajuda ou retirar-se perplexo, sem saber o que fazer, ele sentou-se e puxou-me com firmeza para o seu colo com o braço bom, e ficou embalando-me suavemente, murmurando palavras carinhosas em gaélico ao meu ouvido e alisando meus cabelos com uma das mãos. Chorei amargamente, sucumbindo momentaneamente ao medo, à confusão e ao desânimo, mas lentamente comecei a me acalmar um pouco, enquanto Jaime acariciava afetuosamente meu pescoço e minhas costas, oferecendo-me o conforto do seu peito largo e aconchegante. Meus soluços diminuíram e comecei a serenar, recostando-me exausta na curva do seu ombro. Não era de se admirar que fosse bom com cavalos, pensei indistintamente, sentindo seus dedos acariciando-me suavemente atrás das orelhas, ouvindo palavras tranquilizadoras e incompreensíveis. Se fosse um cavalo, deixaria que me conduzisse para onde quisesse. Gente, eu amo esse trecho. Então, voltando, né, à cena. Então a Claire percebe que a situação está meio embaraçosa. Ela sai do colo do Jaime e agradece, se afastando dele, morrendo de vergonha, né? Ela percebe que ele também estava um pouco afogueado, né? Estava um pouco vermelho, mas não estava envergonhado. Ele puxa ela de volta com cuidado para não tocar ela de forma diferente, segura no queixo dela e diz que ela não precisa ter medo dele, nem de ninguém, enquanto ele estiver ali. E assim que acaba o capítulo, gente. Tipo. Eu adoro a senhora Fitzgibbons. Também adoro. Não, a senhora, eu acho muito engraçada essa parte que a senhora Fitz pergunta pra Claire se ela é uma Beatle. E a Claire diz que sim, cara. É muito louca, ela não sabe nem quem é, não sabe quem que ele era, o que ele fazia. Ah, sou tipo isso, assim. Cara, você nem sabe quem é. É porque ela fica meio que percebendo que uma Beatle tem alguma coisa a ver com alguém que sabe curar as pessoas, né? Eu acho que... sei, sabe? Mas a Claire tá ali num lugar totalmente coisa. Sou assim. Fica quieta. Olha, Claire é a arte de não saber ficar quieta. Impressionante. Aí, eu acho maneiro... Vou pular lá pra parte quando a Claire tá cuidando do Jaime, que eu acho essa parte muito linda, né? Acho que é o primeiro contato dos dois... Não... É, o primeiro contato que eles têm, assim, de conversar mais, né? Tipo, sem ela tá xingando ele. É que é o primeiro momento que eles estão sozinhos mesmo. É, conversando. E a Claire, ao mesmo tempo que ela tá chocada com as cicatrizes, né? E chocada também com a história que ele tá contando, né? Que é um homem que foi açoitado não uma, mas 2 vezes, né? Então, e nessa época... As cicatrizes estão muito recentes, né? Então os ferimentos deviam, assim, grosseiro devia estar, né? Aí, mas ao mesmo tempo ela tá interessada, ela quer saber, né? Desse tal do Capitão Randall, né? Porque, né? É o ancestral do marido dela. Então ela quer saber daquela história. E aí eu acho essa conversa da Claire e do Jaime muito lindo. Porque é tanta intimidade que eles já têm. Você vê que é uma coisa muito natural deles dois, né? A coisa simplesmente acontece. É muito lindo que os dois, eles já se interessam pelo outro, né? Ele vai começar a contar a história da vida dele. Exatamente. Ele se sente à vontade de falar, ele se sente à vontade de falar. Então ele conta uma história que é muito íntima dele. E nisso ele fala da irmã. Ele fala como é que aconteceu aquilo ali. Aí, ao mesmo tempo, conta da vida dele, coisa que ele não faz quase nunca com ninguém. E ela também se sente muito à vontade, né? Ela começa a chorar, ela consegue desabafar ali. E ela só não contou tudo, né? Que ela era, tipo, de outro século, porque senão ela ia ser queimada ali naquela fogueira ali mesmo, né?
como ele já empurrava ela na fogueira ali. Já tropeçava ali, né? Mas aí ele, no final ele vê que ela tá tão precisando, aí ele dá um colo pra ela, é um colo tão lindo, porque é uma necessidade que ele tem de cuidar dela, que já tá ali, sabe? Não tá evidente, porque ele ainda é muito formal e tal, não fica. Tanto é que quando eles percebem que eles estão daquele jeito, aí eles já se afastam, mas você vê que é um imã, né, aqueles dois. Não tinha como não ser de outro jeito, né, gente? E literalmente ele dá o colo pra ela, né? O que é uma coisa que você fica. É um chipo. Aí já tô chipando. Aí eu já não sei mais quem é o Frank. Esqueci do Frank. Essa parte, gente. Nessa hora já não tem Frank, né? Mas brincadeiras à parte. É muito legal esse capítulo mesmo, porque eu concordo com vocês. É muito legal o jeito que o Jamie se sente à vontade pra contar, pensa. Tipo, a Claire tá ali, ela pode ser uma espiã, ela pode ser também um inimigo, né? Mas ele, sei lá, se sente à vontade, conta pra ela coisas extremamente íntimas, fala da irmã, o que aconteceu, né? E ao mesmo tempo, ele tem um humor, né? O Jamie, ele é bem-humorado, então ele, sei lá, tenta não deixar as coisas tão tristes assim, né? Quando ela fala, eu sinto muito, aí ele fala, ficar com as galinhas realmente não foi uma boa viagem, ele brinca, né? Uma coisa assim. E o senso também de intimidade que ela sente assim com ele é demais. Sim, a química que ele já tem, o que eu acho bonito nesse capítulo é que a gente já vê que já ali, nesse anterior, no que você leu, Ana, e nesse, que eles já estão se completando. No capítulo anterior, a Claire tá ali cuidando do corpo do Jamie, cuidando dos ferimentos dele fisicamente, e ele cuidando do bem-estar dela, deixando ela quentinha, dando uísque para ela tomar. Nesse capítulo, ela continua cuidando fisicamente dele, e ele tá ali cuidando do coração dela, sabe? Dando aquele colo, sabe? Querendo dar uma paz ali para ela. Ele percebe o quanto quando ela começa a chorar ali pelo Frank, o quanto ela tá triste, transtornada. E eu gosto de ter esse contraste, que ao mesmo tempo é a primeira vez que a gente tá vendo a Claire se envolvendo, assim, que a gente percebe que tem alguma coisa ali, tem um clima rolando entre ela e o Jamie, mas ao mesmo tempo ela chora pelo marido que ela perdeu. É muito doido, assim. Você vê ela se envolvendo com o cara por causa do marido que ela perdeu, né? E aí é uma coisa também que é do Jamie, uma característica dele, que ele sabe falar também com as pessoas, né? Porque a gente vê que ele sabe identificar quando alguém tá precisando de uma ajuda, né? Porque às vezes a pessoa não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma atenção. Bom, gente, capítulo 5, Mackenzie. Depois desse fuzuê todo, né, desse dia, eu diria, cheio, Claire foi dormindo, porque ninguém é de ferro, né? Dormiu tanto que acordou até meio zonzo, sabe? Se ambientando. Aí ela até queria dormir mais uns 5 minutinhos, mas aí veio a elétrica da senhora Fitzgibbon, né, tirando ela da cama. Bem mesmo como apareceu na série, né? Aí ele dá um caldo quente pra Claire, depois veste ela, tudo isso ligado no 220. Aí ela reclamou um pouquinho sobre o cabelo curto da Claire, né? Porque era bem conveniente pra época. Mas quem fez isso com você, né? Coitada, minha filha. Aí a senhora Fitzgibbon estava lá arrumando a Claire pra levá-la pra bater um papo lá, né? Com ele, o senhor Mackenzie, né? O senhorio, né? E nesse momento a Claire começa a juntar as informações que ela sabia sobre os clãs e tal. Isso é bem interessante. E aí, gente, você vê que aquela malícia do Frank, coitado, que ficou lá contando a história das costas, das Highlands, ela vai usar as informações dele, tá? Então ele era chatinho, mas tinha suas serventias. Bom, aí lá foi Claire, né? Com o chefão do clã, Colum Mackenzie. A sala dele ficava lá no alto de uma torre, cheia de livros. Era uma sala luxuosamente decorada, né? Você via que era uma sala de reunião, que era para receber, para impressionar. Então, quando ele chega, a Claire repara que ele tem as pernas bem atrofiadas, né? E que, se não fosse isso, ele devia ter chegado a uns 1,80 m de altura, como o irmão, né? O Dougal é bem alto. Colum dá as boas-vindas para Claire. Aí ela diz que foi sequestrada pelo irmão dele. Ele dá uma abafada na questão, né? Ela também indica que tá de boa, né? Desde que ela possa ir embora. E aí que fica essa conversa, né? Aí o Colum tentando entender quem é ela, saber mais, a Claire tentando responder as perguntas da melhor maneira possível, lembrando das dicas de técnica de interrogatório que o Frank contou para ela.
Então ela contou que foi atacada por soldados ingleses, especificamente por um soldado chamado Randall. E ela disse que era uma viúva também. E em um momento lá o Colum sai da sala, e é quando a Claire fica lá bisbilhotando os livros e papéis, e é quando ela confirma o período que ela tá. 20 de abril de 1743. E aí quando o Colum retorna, a Claire está sentada, pois suas pernas estão bambas, né, com a confirmação de que ela está ali há outro tempo, né. Aí aquela coisa que eu estava falando, né, que ela é muito racional, mas ela está vendo uma realidade nesse período que ela estava lá, as pessoas, as roupas, cheiro, tudo. E aí ela vê um documento, que é essa uma carta que estava escrevendo, tinta fresca, 1743. E aí ele continuou fazendo perguntas, quer saber por que ela estava com roupas íntimas no meio da floresta, se não era carnaval, brincadeira. E ela dá uma rebolada daqui, dá uma rebolada ali, e por fim ele diz que a Claire é bem-vinda, né, como uma hóspede em Lyon, mas nas entrelinhas o restante da mensagem é: até eu descobrir quem você realmente é, porque ela tá lá, tá sendo bem tratada, mas tá todo mundo observando ela o tempo todo. E é isso, o capítulo 5. Gente, amo a senhora Fitz. A Claire é a boneca dela. Verdade. Né? É a bonequinha. Ela se levanta, minha querida, e já põe a roupinha, fala, o amarelo, já mete um amarelo ali, gema na Claire. Fala, o amarelo te cai bem. Ele fala que fica bem de amarelo. Vai ressaltar o dourado dos seus olhos, já pega uma fita pra combinar. E na hora que ela fala do cabelo, eu acho assim, que ela fala assim, querida, você cortou o cabelo curto, tava disfarçada. Daí ela fala, né, que tipo, algumas moças têm que fazer isso pra esconder a sua condição feminina, enquanto estão viajando, pra ficar a salvo dos ingleses. Que desgraça quando as moças já não podem viajar pelas estradas de segurança. Tipo, senhora Fitz, que difícil, mas até hoje as mulheres não conseguem, né? Tipo, a gente não tem essa liberdade de viajar em segurança, né? Tipo, naquele tempo... Até hoje a gente tá brigando pela mesma coisa. Eu acho interessante a senhora Fitz já falando isso. Você cortou o cabelo pra se disfarçar, né, querida? Tadinha, né? E assim, gente, eu acho o Colum extremamente interessante. Não sei o que vocês acham. Porque, assim, o que eu acho muito legal do Colum é porque, assim, o Colum, ele tem um problema físico, né? O Dougal, seu irmão, é a força, né? Aquele homem alto, musculoso, forte. Mas, assim, numa conversinha ali com a Claire, ela já percebe por que o Colum é o líder e o Dougal não. Exato, era isso que eu ia Não comentar. importa, não interessa o que acontece com assim, a questão deles ter um problema físico, sei lá, não ser capaz de fazer as coisas. Ele é o cérebro, ele é a cabeça. Bom, gente, chegamos agora na parte 2 do livro, né? Castelo Lior. O capítulo 6, o Conselho de Colum. E aqui a gente vai ver um pouco também da vida da Claire dentro do Castelo Lior, né? Como é que foi Claire viver nessa nova realidade que agora ela já sabe que é a verdade. Bom, o capítulo começa com o menino Alec, né, indo buscar a Claire para jantar no salão grande lá. Aí ela diz que... Aí ela tá descrevendo pra gente, né, que a comida era servida numas mesas compridas, né, que tinha muitas pessoas comendo lá, então uns 40 pessoas, e que eram criados indo e vindo toda hora, com bandejas, jarros, etc. Ela descreve um pouco da decoração também, né, que as paredes tinham os estandartes e os tartãs pendurados pela parede. A Claire sabe que todo mundo ficava meio que observando ela, porque ela era toda, né, uma pessoa diferente dali, mas que eles pelo menos disfarçavam, né, eles mantinham os olhos de forma educada nos seus pratos, né, não ficavam olhando diretamente. O Colum estava lá, claro, né, sentado na cabeceira do salão. Quando ele vê a Claire chegando, ele faz um sinal para que ela sentasse lá do lado dele. Aí depois apresenta a esposa, Letitia, e o filho, Hamish. É interessante, gente, que o Dougal no livro tem família, tá? A gente pensa que não, mas ele tem, inclusive, 2 filhas que moram lá no Castelo Liork, né? E nessa mesa elas também estão sentadas lá, que é a Margaret, né? E a Eleanor. Esses personagens não tem na série. Bom, aí o jantar tá indo normal e tal, e quando a Claire foi comer, assim, né, que ela começou a comer, ela leva uma bronca, assim, do pequeno Hamish, né, que
já que ela ainda não tinha feito ainda a oração, né? Aí a Claire, né, que é a rainha da saída pela tangente, sugere que ele faça a oração por ela, né? Aí ele fica todo se achando, né, todo orgulhoso, que ele queria mais isso mesmo, né? Aí o jantar corria normalmente, aí até que a Claire pergunta pelo seu McTavish, né? Aí a Letícia, ela fica assim com uma cara de interrogação, aí o Dougal explica que é o jovem Jamie. Aí ela pergunta o que aconteceu e o Colin diz que não foi nada, foi só um arranhão. E aí pergunta, né, onde é que tá, né? Onde é que ele tá? Afinal, o Dougal diz que mandou ele lá pra estrebaria pra ajudar o velho Alex com os cavalos, depois ali é mais seguro pra ele, né? Enfim. Bom, aí acabou o jantar, Claire pede licença, Colin avisa que no dia seguinte vai mandar alguém lá pra buscar, pra participar do conselho. E aí no dia seguinte vem a senhora Fitz, né, sempre naquele 220, acordar a Claire com todos os produtinhos de uma boa toilette, como uma escocesa bem nascida merece, porque ela estava sendo tratada assim como VIP, né? Bom, aí ela arrumou a Claire toda lá, com meia, nágua, saia. Aí a Claire chega e pensa que... Ela chega a pensar que queria ir com as próprias roupas, só pra contrariar, né? Porque a Claire é meio revolta, né? Mas ela tem um rasgo de sanidade, assim, não, melhor não. E aí ela pensa assim que... Ela lembra do seu McTavish novamente, que ele tá na estrebaria, que lá tem cavalos, e que cavalos podem ajudá-la a fugir. Aí então ela decide que depois do tal conselho ela vai procurar o Sr. McTavish. O negócio da Claire é procurar o Sr. McTavish. Bom, o conselho, por fim, era lá no mesmo salão onde rolava o jantar, mas agora ele estava transformado, as mesas e as cadeiras estavam mais encostados para a parede, né? Aí lá onde o Colin sentava na mesona, agora é uma cadeira, né? Lá na ponta do salão. Aí tinha um gaiteiro lá tocando, as pessoas estavam vestidas mais formalmente, era um evento importante. Aí o Colin entra pelo salão tipo um rockstar, né? Cumprimentando todo mundo. Aí a Claire até fala que tinha uma entradinha ali do lado da cadeira, mas ele não queria, ele queria aquele contato com o povo. Aí ele chega lá na cadeira e dá início ao evento em si, né? E aí então a Claire entende que o tal conselho era onde o senhor dispensaria justiça entre seus rendeiros e arrendatários. Uma coisa ou outra era até falado em inglês, mas a maioria mesmo era em gaélico. E, gente, vocês imaginam que era a Claire acompanhando essa reunião, né? Apesar de que ela repara que a linguagem corporal é muito presente, devia ser difícil, né? Aí tá lá correndo a reunião, tal, até que a senhora Bishop é chamada para o meio do salão. Caraca, e agora, né? Ela não esperava. Aí ela vai lá pro meio do salão, ela se atrapalha um pouco com as sapatilhas, ela reclama dessas sapatilhas lá que ela tem que usar. E quando ela se levanta lá da referência dela meio torta lá, e quem fala é Dougal, né, pedindo formalmente para que ela possa ficar, pedindo refúgio para essa senhora viúva. Aí diz que a Claire Bishop, que é uma senhora inglesa de Oxford, tendo sido atacada por ladrões da estrada de seu criado morto traiçoeiramente, fugiu para uma floresta de suas terras, onde foi descoberta e resgatada por mim e meus homens. E aí, eu adoro isso, né, gente? E aí, no final, a Claire percebe a ênfase na parte do inglesa, né? Não passa despercebido. Mas Colin concede a estadia ilimitada, então tava tudo certo, tava tudo de boa. E em seguida chega um cara arrastando uma jovem de 16 anos pelas mãos, né? É um pai pedindo um castigo para uma menina por comportamento licencioso e de encontrar-se inapropriadamente com rapazes contra as suas ordens. Olha só. Aí a Claire fica meio chocada, né? E pergunta como que seria esse castigo. Aí a irmã dela fica quieta lá. Aí até ali, daquela tensão e tal, a Claire entendeu que o castigo tinha sido aprovado. Aí começa um burburinho. E de repente, uma voz em gaélico irrompe assim no salão. Pá! É Jamie McTavish se oferecendo para receber o castigo no lugar da menina. Aí a Claire fica indignada, assim, mas ele tá ferido. Enfim, Jamie nunca ligando, né, pros próprios ferimentos, normal. Bom, aí o conselho discute lá, diz que ele não é o Mackenzie, a Claire até fica assim, não? Como assim? Aí a senhora diz, claro que não, olha o tartan dele, tipo... Gente, eu não sei ver nem tecido hoje em dia, imagina eu vendo tartan antigamente, mas tudo bem. Aí, por fim, é autorizado e aí ele escolhe o jeito de receber o castigo pelos punhos, ou seja, ele vai levar um monte de soco. Aí Jamie começa lá já a receber seus soquinhos de boa, a Claire pergunta quanto termina e descobre que é quando tem sangue. Aí Claire acha tudo isso uma selvageria, né? Claire, você tá no século XVIII, né? Aguenta aí. Bom, e o castigo acaba e no fim ele ainda agradece.
né? Porque era o protocolo. Aí ele sai para uma portinha lateral e lá vai ela encontrar com ele, oferece lenço para limpar o sangue da boca. Aí ela já começa ali os primeiros socorros dele, pergunta por que ele faz aquilo, se ele conhece a moça. E aí já é a Claire naquela sondada básica, né? Como quem não quer nada. Aí ele diz que sabe quem ela é, mas explica que seria mais fácil para ele apanhar na frente de todo mundo, porque para ela seria uma vergonha muito grande. E aí é interessante, né, que ela pergunta por que ele, e ele rebate por que não eu? E eu acho muito interessante essa pergunta, porque ele não entende por que ele não pode ser o sacrificado. O Jaime está sempre disposto a se sacrificar. Bom, aí quando ele fala assim, né, por que não eu? Aí ela fala que o trapézio está perfurado. Ele diz que não sabia que o nome daquilo era trapézio. Adoro. E isso é uma coisa que vai acontecer muito, né, da Claire falar umas coisas assim e ele não entender nada do que ela tá falando. Então, umas coisas do nada, umas maluquices assim. Aí nisso, a senhora, a Fitz tá lá também ajudando a cuidar do Jaime, né, com mais produto de primeiros socorros. Entre eles tem uma tigela de sanguessuga e a Claire fica olhando aquilo. Mas no fim ela fica encantada com o trabalho feito pelas sanguessugas. Tipo, ela começa a olhar daquilo aprendendo mais detalhes de cura. Isso é bem, bem interessante. Aí no fim a senhora Fitz agradece pelo que ele fez lá no salão e fala pra Claire que a menina é a neta dela. É a Lyrie. Olha só. Aí no fim do tratamento todo, né, a senhora Fitz e a Claire cuidando do Jaime. Aí a Claire pergunta se ele tá bem. Aí ele diz que sim. Aí no final ele dá uma risada e diz assim que ela deve pensar que ele é muito atrapalhado, né? Ou seja, o Jaime tá preocupado com a opinião de Claire aí. Aí ela diz que não atrapalhado, mas insensato, né? Enfim, aí o papo é quebrado pela mocinha em questão. Lyrie também queria agradecer Jaime, né? E Claire bate em retirada. Aí na manhã seguinte, a Claire acorda com o barulho dos pássaros lá fora e das pessoas da algazarra de gente dentro do castelo. Aí se arruma, vai lá na cozinha e fala com a senhora Fitz que queria lá ver o braço do Jaime, né? Trocar as ataduras. Aí a senhora Fitz pede pro menino Alec lá chamar o Jaime, que a Claire quer trocar as ataduras dele. Aí enquanto elas esperavam, porque a senhora Fitz falou que isso ia demorar, aí ela convida a Claire para ir conhecer o canteiro, né? Onde já que a Claire tem esse conhecimento de ervas e tal. Aí o canteiro de ervas era rico, com muita variedade, a Claire fica lá trabalhando um pouco no canteiro, aí planta umas coisinhas. E aí daqui a pouco volta o menino Alec, né? Aí o menino Alec diz que... Jaime disse que não vai vir, que tá tudo bem. Mas aí ele fala assim, mas se você quiser ir, pode ir lá no curral por volta de meio-dia, porque mesmo que ele não possa parar pra ser tratado, ele vai ter que parar pra comer. E a Claire foi lá, né? Aí Jaime tava lá cuidando de uma égua lá Tava tudo indo muito bem, mas a égua percebeu os dois chegando, né? A Claire e o Alec. Aí deu um ataque lá, e nisso o Jaime caiu, aí xingou em gaélico. Mas aí quando ele virou e viu quem era, né? Aí que viu que era a Claire, aí a expressão dele mudou de furiosa para amável imediatamente, não sei porquê. Bom, ele acalma a égua lá, libera o jovem Alec, porque o Jaime também não é bobo, e a Claire serve o almoço lá que ela tava levando. Aí ele comeu lá todo concentrado. Aí a Claire comenta que ele não aparece. Aí ela percebe, né, que você não aparece no jantar, né, nessas 2 noites passadas. Ele explica que é porque dormiu direto, né, o coitado. Tava cansado, né, porque um dia tava todo remendado, no outro dia tava lá levando soco pela coleguinha. Aí ela comenta que ele tem um apetite bem saudável, né, que apostaria que ele comeria até capim. Aí ele vai e diz que já comeu, sim, e conta que durante um inverno ele estava vivendo precariamente numa floresta com um grupo de rapazes, fazendo incursões nas fronteiras, e aí estava com dificuldade de encontrar caça, né, para ele se alimentar, e que jeito foi catar um capim que tinha lá debaixo da neve, sei lá. E aí nisso que ele está contando, a Claire arranca uma graminha assim, fininha, e prova, né. E bom, depois desse recreio todo, né, eles ficam lá conversando, e aí ele simplesmente levanta, agradece o almoço, beijo, vida que segue e tal. E aí a Claire tá voltando pro castelo, pensando na história da grama e tal. E aí quando chega assim no pátio, aí é que ela percebe que esqueceu completamente do ombro do Jaime. Olha só, ela foi lá pra isso, né? E é isso, fim de capítulo. Pra começar esse capítulo, eu tenho que falar que #Colin Rockstar. Adorei, Gabi, o adjetivo.
Nesse capítulo eu acho bacana também como a Claire gosta de adquirir o conhecimento da época. Porque ela, como uma pessoa do século XX, ela podia muito bem, tipo, sabe, ficar botando meio de lado o conhecimento de cura que as pessoas tinham na época, das ervas. E ela não, tipo, qualquer coisa para ela é bem-vinda, ela quer mais aprender com a senhora Fitz sobre essa parte das ervas, da parte das sanguessugas. Eu acho bem bacana como ela é aberta, assim, a adquirir o conhecimento. A Claire ensinando a anatomia pro Jamie, a primeira vez que a Claire ensina a anatomia para ele quando ela fala do trapézio. Ainda teremos outras vezes muito melhores, que eu gosto mais. E eu acho engraçado no final do capítulo, quando você citou, Gabi, que ela esqueceu do ombro, do que ela foi fazer. Tipo, ela e o Jamie ficam naquela bolha, é tão bom os dois juntos, que tipo, ela esquece até do propósito. Esquece do que ela tinha que fazer. Porque ela ficou muito interessada nele, na história que ele tava falando, né? Ela tava interessada ali. Muito bom. Então, se a Gabi fica irritada com essa mania da Claire curar os outros, eu fico muito irritada do Jamie ficar toda hora apanhando pelos outros, assim, do nada. Tipo, eu sou a Claire perguntando pra ele, mas por que você? Tipo, eu perguntando pra ele, por que você? Por que você fez isso? E primeira vez que nós conhecemos a queridíssima Lily, né? Então, nós conhecemos pela primeira vez uma das personagens mais queridas, né, pelos fãs. Só que não, que é a Lily. E a menina tá ali, tipo, o pai dela simplesmente fala que é comportamento libertino, né? Licencioso. Sei lá, algo assim. Safado. E sei lá o que aconteceu com essa menina. E o Jamie, tipo, vai lá e simplesmente apanha por ela e fica todo mundo... O quê, né? Como assim? Eu lembro, gente, quando eu li pela primeira vez eu já fiquei pensando, meu Deus, que história é essa, né? Eu fiquei que nem a Claire. E depois ela foi lá pra agradecer também, porque também, né, gente, se um homem desse toma uma surra por sua causa, o mínimo que você tem que ir é agradecer, né? Mas é só um muito obrigado serve. E adoro a Caroline levar, fazer piquenique com o Jamie também. E tipo, depois falando de um monte de coisas aleatórias e só depois se dando assim, tipo, ai, nossa, e o ombro, né? Esqueceu. Ela tão profissional, não sei o que lá, né? Cadê o ombro? Esqueceu. Profissional até a página 2, né? Como sempre. Não, e é engraçado que nesse piquenique ele tá contando essa história aí da grama. E aí ele conta que ele tava com um monte de, um grupo de rapazes e tal. Gente, eles estavam roubando boi, tá? Que eles faziam isso muito lá nas terras altas. E pra eles era demais, né? Era tipo um esporte roubar gado. Tipo, caraca, vambora juntar a galera, vamos roubar gado. É a diversão deles. Inclusive é o que eles estavam fazendo quando encontraram a Claire no meio do caminho. É tipo a gente, assim, um povo assim que viveu na roça, que vai roubar laranja no quintal do vizinho, que é demais, vai aquela galera várias vezes. Tipo, da gente, sei lá, eu passando pelo arame farpado e pulando pra pegar fruta. É roubar gado. E aí, então, tinha uns 20 caras lá. E aí, nessa conversa que ele tá com a Claire, ele fala, tipo assim, não dava pra pedir hospitalidade porque era muita gente, né? Um cara, tudo bem, mas 20. E aí ele pergunta pra ela se ele conhecia a oração do não sei o que lá. E aí ela fala que não, aí ele fala a oração, né? E aí é uma coisa importante, o Jamie sabe todas as orações, todo o nome de santo que existe no mundo. Ele sabia, porque o Jamie, ele é muito, muito religioso. Né? Isso é uma coisa importante e muito legal do Jamie. Ele é muito religioso, ele tem uma fé que é muito grande. Isso é bem interessante. Jamie é uma enciclopédia de orações e de santos. Ele sabe o santo específico pra tudo. Tudo, todo santo pra tudo. Até santo que a gente sabe oração pra tudo. Oração pra comer, oração pra matar, oração pra... Tem matar gente, matar bicho. Tem 2 orações diferentes. Posso continuar? Bora! Capítulo 7, o consultório de David Beaton. Bom, quando a Claire volta, ela se surpreende com um dos soldados de Colin esperando com um convite para que ela o encontre em seus aposentos. E ela já fica pensando assim, ai meu Deus, né, o que aconteceu? Aí ela chega lá, o Colin tá sentadinho na escrivaninha, escrevendo alguma coisa, mas ele para de escrever quando ela chega, né?
E ele começa a comentar, o Dougal e a senhora Fitz me contaram que você tem uma habilidade de curar e não sei o que, né? Eu ouvi sobre suas habilidades de cura. Aí a Claire, tipo, encolhe os ombros assim, mas não é preciso ter muita habilidade. Aí ele fala, talvez não, mas é preciso de habilidade pra fazer isso numa estrada, né, na escuridão. E a senhora Fitz disse que você já consertou um dedo aqui quebrado de um dos meninos, também tratou de um braço escaldado de uma das cozinheiras. Aí ela fica, isso também não é muito difícil, né, tipo, imaginando assim, onde que ele vai chegar. Aí o Colin pergunta pra Claire se ela não tem nenhuma ligação com o clã dos Beaton. Aí ela lembra que quando a senhora Fitz perguntou pra ela se ela era uma feiticeira, né, uma Beaton. Aí ela diz que não tem nada a ver, e ele pergunta o que esse clã faz, né. Daí ele começa a explicar que os curandeiros do clã Beaton são famosos ali nas Highlands e que eles são curandeiros viajantes. Inclusive, eles tinham um ali no castelo por algum tempo. Aí ela pergunta, por algum tempo, o que aconteceu? Ele, morreu. Aí, tipo, ela fica assim, que bom, né? Aí ela começa a entender o que ele tá querendo dizer, né? E ele fala assim pra ela que, já que ela tem essas habilidades, né, e tal, se ele não quer dar uma voltinha com ele. Aí ela aceita, e Colin a acompanha no caminho. E no caminho ela percebe, né, tipo, ela vê, começa a olhar o jeito que ele anda, ela começa a pensar que ele deve estar com muita dor, e começa a sugerir que massagens o fariam bem, né. Aí ele fala assim, tá, né, legal, né, seria de uma grande ajuda mesmo. Aí ela sugere, né, que uma massagem faria bem pra ele, aí ele, né, concorda, tal, agradece. E ele a leva ao consultório desse tal de David Beaton. E a Claire dá uma olhadinha pelo aposento, que tá super sujo, né, também faz muito tempo que ninguém vai lá. E começa a olhar as coisas, encontra um diário de anotações do curandeiro. E Colin diz que espera que ela saia melhor curandeira do que o finado David Beaton, né. Tipo assim, é meio que ele oferece pra ela o cargo, mas ela meio que não tem como recusar, né? Então, aí ele sai, ela fica sozinha, olhando as coisas, examinando tudo com curiosidade. Dá uma olhadinha no corredor, vê que não tem ninguém, mas ela sabe que sempre tá sendo vigiada. E ela também começa a pensar em tudo que tá acontecendo com ela. Recorda do momento da travessia e das pedras gritando. Se lembra de quando vivenciou um bombardeio na época da guerra, e que se assemelhava ao terror que sentiu na travessia. Ela também lembra de uma sensação de luta física, como se tivesse ficado presa em uma corrente. Ela fica pensando nessas coisas até as ajudantes da senhora Fitz aparecerem para fazer aquela faxina, né, no consultório. E fala que ela perdeu o almoço, mas a senhora Fitz guardou um pouquinho de comida para ela. Ela vai almoçar, depois disso ela pensa, por que não, né? Vai levar o almoço pro Jamie, no campo, porque ela fica com medo que ele não tenha comido nada. Ela vai, leva pra ele, né? Aí enquanto eles estão sentados na grama, ela acaba reparando, assim, no Jamie, nos cabelos dele, olhando, assim, pra ele, né? Tipo, perguntando o que aquele moço tá fazendo ali. Só que ela vai e pergunta diretamente pra ele, né? Tipo, por que ele leva uma vida desgovernada? Porque ela já percebeu que ele é bem nascido, educado, muito mais educado do que muitos moradores daquele lugar. E ele conta que é um fora da lei, e começa a contar a sua história. Bom, resumindo bastante, ele é procurado, existe uma recompensa de 10 libras pela cabeça dele, já que ele é acusado de assassinato, coisa que ele diz que não fez. Ele também explica que não usa o seu verdadeiro nome por esse motivo. Claire começa a fazer várias perguntas pessoais, do tipo se o Colin conhece, e até porque ele usa o cabelo tão curto daquele jeito. Ele explica meio sem jeito que eles são curtos porque os monges tiveram que raspar a cabeça dele. E ele não sabe explicar direito por quê. Só que estava parado e de repente acordou no mosteiro com a cabeça latejando. Então, assim, parece que ele sofreu assim, um grande ferimento na cabeça, mas ele não consegue entender direito o que aconteceu. Ele também fala que Colin conhece ele. Aí eles estão ali conversando, batendo um papo, e o Alec, que é o estribeiro Moore, o surpreende e já começa a esculachar o Jamie, chamando ele de preguiçoso. E que começa a falar de uma história, Jamie, quando é que você vai domar a potranca, sabe? Tipo, aí eu comecei a rir, eu falei, esse velho Alec, tipo, tá, na verdade, falando de outra potranca, né? Vamos deixar aqui em off. Bom, aos poucos a Claire vai perdendo o interesse na conversa dos dois e começa a relaxar, se sentindo em paz, e cochila ali na grama.
Depois de um tempo, ela desperta e volta a prestar atenção na conversa dos dois. E o velho Alec começa a falar do grande encontro, né? Tipo, e pergunta pra ele se ele já resolveu o que vai fazer. E o Jamie diz que ainda não sabe, que ainda não se decidiu. E o velho Alec diz que ele é teimoso que nem o pai dele era. Então o Alec diz que ele pode ficar lá no lugar dele, né? Quando ele morrer, porque ele é muito bom com os cavalos. Sem falar que existem outras considerações, como a senhorita Lyrie, por exemplo. Ele fala que não acredita que o Jamie tenha agido apenas por pena, mas a Jamie afirma que foi apenas por pena. O Alec também diz que mesmo o Jamie não sendo um bom partido, as mulheres não largam do pé dele, inclusive Claire. Aí tem uma parte que ele fala que eu acho demais, que é pior que moscas no mel, rapaz. Sem um tostão, sem nome como está agora, as moças ainda suspiram por você. Eu tenho visto. Até essa Sassanaki não consegue ficar longe de você e ela acaba de ficar viúva. Aí nesse momento a Claire resolve, né, tipo, se levantar, né, tipo, fingindo que acordou na hora, bem constrangida. Percebe que o Jamie também tá corado até as orelhas. E pede pra dar uma olhadinha no curativo dele, mas ele diz que acha melhor depois do jantar. Aí ela retorna ao castelo, começa a ponderar, né, sobre a cicatriz na cabeça do Jamie. E acredita que não tenha sido feito por qualquer machado, mas sim por uma arma de um membro de clã escocês. E ela também reflete que mesmo ele tendo muitos inimigos, ele confiou demais nela, mesmo ela sendo uma estranha pra contar coisas tão pessoais, né? A Claire volta pro consultório, e é muito engraçado ler essa parte, porque ela fica arrumando os frascos, e também, tipo, é tudo muito nojento. Os nomes são esquisitos, tipo sangue de pombo, óleo de minhoca, umas coisas assim. Ela se livra do que ela considera imprestável, organiza o que vai ser útil, até que um paciente chega. A Claire então atende o seu primeiro paciente, como a nova médica do castelo, e pode-se dizer que ela achou seu lugar naquele ambiente. E esse é o final do capítulo. Eu tenho que falar que velho Alec, te venero. Eu amo. Eu adoro muito ele, cara, ele é muito sagaz. Isso da Claire fingindo que tava dormindo, apesar de a gente não ter isso no capítulo, mas eu desconfio muito que ele tava ali ligado, que ela não tava dormindo, sabe? E que tava falando de propósito, porque ele meio que tava elogiando o Jamie ali, sabe? Falando que ele teria um emprego, podia ficar no lugar dele, que o Jamie é bonito, que as meninas todas, sabe? Eu tenho essa desconfiança. E mais um piquenique, né, gente? Esses dois não param. Tipo, ela vai lá comer, ela fala, será que o Jamie já comeu, né? Toda preocupada e... Não, a Claire perguntando tudo, sabe assim, sobre o crush. Só que no caso dela, ela vai logo na fonte e pergunta pro próprio crush, né? Tipo, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que sua vida é assim? Tipo, já começa a pesquisar e já dando esporro, né? Já, né? Tipo, pô, toma jeito, cara. Tipo, umas coisas super pessoais. Nossa, por que seu cabelo é tão curto assim, né? Todos os homens aqui têm cabelo comprido e seu cabelo é tão curto. E... tipo... Cara, e daí, né? O que tem a ver com isso? É como o velho Alec falou, ela não consegue desgrudar dele, cara. Ela não percebe isso, mas a melhor observação foi ele. Ela também não consegue. Mal chegou e não sai de perto dele. E, gente, ele fazendo a piadinha da potranca. Ai, perfeito. Quem tem que dar uma potranca? Ele tem que dar uma potranca. Não, muito bom, cara. Muito bom. Não, e nessa que o Alec tá lá falando as paradas, né? Falando o que a gente tá querendo falar também. Aí ela fica com vergonha e ele fica corado, gente. Imagina que coisa mais fofa. Ele todo coradinho de vergonha. Todo cheio da vergonhinha. Ai, gente. Não, e outro, velho, o Alec é muito... Ele também é o fandom. Tipo, fala assim, vai me dizer que não tem nada entre você e a Lyrie? Tipo, por que você foi lá levar aquelas relações? Até o velho Alec, a gente não entende. É porque todo mundo faz isso, né? Eu vou aqui levar um soco assim, tô fazendo nada. Daí ele fala, não, nada não, imagina, nada não. Só quis ajudar a menina gente, mas porque o Jamie vem com esse papinho de só quis ajudar, mas a gente sabe muito bem, né? Sabe muito bem que o Jamie de santo ele não tem nada. Agora, gente, sobre esse consultório, eu lembro muito desse consultório, que é a coisa mais nojenta do mundo. E acho que ela ainda vai um dia fazer uma faxina nesse consultório, que é só coisa tosca, tudo de tosco, nojento. Muito nojento, credo. Ela fica um tempão ali. É que tipo, é muita coisinha, mas, gente, quando vocês estiverem lendo, cara, é umas coisas assim, tipo, tatuzinho, bicho de conta. Percevejo, tem um pote de percevejo. Estrupe de cavalo, baratinha, tipo, barato.
ratas mesmo. Umas coisas muito nojentas. Nossa, cara, teia de aranha, sabe? Pra machucar. Ai, gente, sério. Então, gente, vamos para o último capítulo desse primeiro podcast sobre o livro 1, que é o capítulo 8, o entretenimento noturno. O capítulo começa com a Claire sentindo um certo conforto de poder cuidar das pessoas em meio à situação que ela tá. Ela meio que fica grata a Colin por isso. Então pensa em Colin e Dougal. Dougal era um guerreiro nato, mas não restava dúvida de que o Colin é o líder, com ou sem pernas tortas. Ela diagnostica a doença do Colin como síndrome de Toulouse-Lautrec, uma doença degenerativa dos ossos e dos ligamentos. Ela lembra que geralmente as pessoas com essa síndrome eram estéreis e impotentes. Então ela lembra do Hamish, filho do Colin e da Letitia. Ela é tirada das divagações ao receber um convite do Colin para um espetáculo de música no salão. A Claire percebe que tinha um aspecto diferente em um dia festivo. O Colin vê ela entrando e chama ela para sentar do lado dele. Ele já vai servindo ela de vinho do Reno. E a Claire, como gosta de encher a cara, né, já fica toda feliz quando percebe que o vinho é bom. Ela dá um gole e percebe que o vinho é bem forte também. O Colin começa a interrogar ela sobre de que parte da França é a família dela, e ela também fala que ela quer ir embora. Ele diz que ela deve aguardar e diz que se ela der os nomes dos parentes dela na França, ele mandaria um recado para eles para dizer que ela estava bem. Então a Claire, sagaz, percebe que a conversa está tomando um rumo perigoso, inventa uma desculpa qualquer para sair de perto dele. A Claire vai para o outro lado do salão e lá ela encontra a Lily. A Claire tenta puxar assunto com ela, mas ela não dá muito papo não. Ela vê que a Lily está olhando fixamente, concentrada para uma parte do salão e tentando se esconder. Então a Claire percebe que é por causa do Jamie. A Claire pergunta se a Lily gosta do Jamie e ela tímida diz que sim. Então a Claire chama o Jamie, meio querendo dar uma de ajudinha ali pra Lily, né? Claire é cupida. A apresentação começa e eles sentam, o Jamie entre as duas. Enquanto a música começa, eles conversam. A Lily tenta puxar assunto com o Jamie, mas ele nem liga. Então o bardo começa a contar as histórias e o Jamie traduzindo o gaélico pra Claire. A Claire fica perplexa quando o Jamie traduz uma história de um homem que, perto das pedras de uma colina, ouviu uma canção de uma mulher que foi levada pelas fadas. Ela percebeu que nas lendas eram sempre 200 anos, e o mais importante, as mulheres sempre voltavam ao seu tempo. Ela fica tão agitada que resolve tomar mais um gole do vinho para acalmar, mas quase derruba a taça. O Jamie vê que é vinho do Reno do Colo, e ele fica surpreso por ela já ter tomado 3 taças e continuar de pé. Ele leva a Claire de volta aos aposentos dela. Chegando lá, ele pede para ela tirar as ataduras. Ela diz que se ele estava tão agoniado, era para ele ter falado que ela tiraria na tarde anterior. Então ele diz que não poderia tirar a camisa na frente do Alec, porque o Alec nunca viu as costas dele. E diz que acha que o Alec nunca conseguiria olhar para ele sem pensar nas costas dele depois de ter visto. A Claire pergunta se ele não se importa que ela tenha visto, e ele diz que não, porque ela tem um jeito de dizer que sente muito sem fazer ele sentir pena de si mesmo. Ai, que lindo. O Jamie fica sentado, enquanto a Claire vai para trás dele para olhar para as costas dele. Ela fica imaginando como deve ter sido horrível, e involuntariamente estende e passa a mão pelas cicatrizes, como se pudesse curar e apagá-la com os toques dos seus dedos. Por fim, ela para com as mãos suavemente pousadas nos ombros dele, procurando palavras. Ele coloca a mão sobre a dela, meio que compreendendo o que ela não consegue dizer, e diz para ela que coisas piores já aconteceram a outros. No dia seguinte, depois da manhã atendendo pacientes, a Claire decide explorar o castelo. E durante a exploração, ela vê o Jamie com a Lily no colo e beijando ela. A Claire fica meio sem saber o que fazer, não querendo interromper, e durante a hesitação, o Jamie abre o olho e vê ela. Ele meio que dá de ombros, ironicamente, ajeita a Lily no colo e continua mandando ver. Durante o jantar, a Claire encontra o Jamie e o velho Alec. Ela pergunta como foi o trabalho com os cavalos e maldosamente pergunta se um cavalo bateu nele, já que a boca dele está inchada. Ele diz que sim e disfarça, mas por debaixo da mesa pisa no pé dela levemente, como uma ameaça. A Claire, para sacanear ainda mais, diz que potrancas podem ser perigosas, e o Jamie pisa com mais força no pé dela. A Claire tenta usar o outro pé para tirar o pé do Jamie de cima do pé dela, e como ela não consegue, ela chuta o pé dele, fazendo o Jamie dar um solavanco. O velho Alec pergunta qual o problema com o Jamie e ele diz que mordeu a língua. Então o Alec passa um sermão nele por ser desajeitado, já que não consegue nem desviar de um cavalo. O Jamie
acaba de comer e vai embora mordido, né? Deixando o velho Alec junto com a Claire. Depois de uns minutos, o Alec diz a Claire que não devia importunar o Jamie, porque se o pai de Lyrie descobrisse, dessa vez ele poderia sair com mais do que um olho roxo. A Claire pergunta, então, se ele sairia com uma esposa. E o Alec diz que talvez, mas que Lyrie não era uma mulher para ele, porque o Jamie precisa de uma mulher e não de uma criança. A Claire pergunta como ele sabia sobre a Lyrie. Ele responde que pode ter só um olho, mas não é cego, o que deixa a Claire pensativa sobre a última observação dele. E fim do capítulo. Bom, gente, só uma coisa, eles falam tanto desse vinho do Gollum, né, que eu tenho a maior vontade de beber um golinho também. Eu quero! Porque deve ser, também. sim, o drink da parada, né? E aí, enfim, eu acho também muito interessante desse capítulo, o bate-papo da Claire com a Lyrie. Tipo, eu também gosto. De bestas. Porque isso é muito legal, porque é o seguinte, apesar de a gente aqui, que é leitor, e o Alec, saber que os dois, né, a Claire e o Jamie, já estão assim, super atraídos pelo outro. A Claire ainda é casada, ela ainda pensa na possibilidade de voltar. Ela nem pensa, né, nessa chance de que ela e o Jamie possam ser alguma coisa. E ainda quer ajudar a Lyrie no crush dela, né? Então ela dá até um helpzinho. Isso é muito legal, né? Porque assim, eles não conseguem estar longe, mas é uma coisa que eles não querem assumir um pro outro. Nem que não querem, é uma coisa que não passa pela cabeça deles, simplesmente. E isso, assim, eu acho legal, que é pra, tipo, mostrar que a Claire não sentia, que nem uma vez eu vi que a Claire menosprezava a Lyrie, uma vez eu vi isso em algum texto, e eu pensei, tipo, não, na verdade não, assim, ela até tenta, tipo, você gosta dele? Eu vou te ajudar, né, e ela tá meio bêbada também, né, e tipo, ela fica assim, Jamie, senta aqui, né, tipo, aí o Jamie senta entre os dois, e ela tenta meio que fazer, né, ela tenta ali juntar os dois ali, assim, né, sem pensar muito. E no final meio que consegue, né, porque depois o Jamie dá uns pega lá na Lyrie. Então assim, se realmente ela menosprezasse a Lyrie, não tivesse respeito, não ia fazer isso, né. Então eu acho bem bacana. Não, uma parada de ajudar a amiga, né? Uma parada tipo, amiga, peraí que eu vou te ajudar com o crush. Vou te ajudar com o boy, e tipo, é pra mostrar como o Jamie, ele só tem essa carinha de santo, mas ele é muito ligado. Tipo, quando a Claire tava lá, ele nem dava bola pra Lyrie, entendeu? Tipo, não, tá aqui com a Claire. Mas quando ele já não tava com a Claire encontra ele pelos bequinhos beijando a Lyrie. Com ela sentada no colo ainda. Eu acho muito bonitinho, depois desse conversa aí, que aí o Jamie olha que, caramba, a mulher tá enchendo a cara lá com o vinho, né? Aí ele vai e leva ela pro quarto, né, pra ela, antes de ela dar vexame no salão. Gente, olha isso, a preocupação dele. E ela nem passou por isso na cabeça dela. E ele todo ligado, até porque, além de... Hoje em dia isso ainda ser legal, mas imagina o que seria a Claire dando ataque de piti lá no meio do salão do século XVIII, né? Acho que não ia pegar nada bem. E aí eu acho que essa é a primeira vez que os dois flertam mais assim, né? Que ela passa a mão nas costas dele, ele pega na mão dela, né? Tão bonitinho, mas eles são muito respeitosos, né? Por conta de mil coisas, então eles param, mas... eu acho legal porque não é nada agressivo, é tudo muito instintivo. Eu acho essa parte dela passando a mão assim nas costas dele, como se estivesse mostrando a cicatriz. Eu acho maravilhoso essa parte. Eu amo esse trecho. Lindo, e ele se sente, parece que ele vai se relaxando com o toque dela. Porque se fosse qualquer outra pessoa só olhando, ele não gosta. Eu quis tirar minha camisa diante do Alec, ela fala, é recatado, é? Então quer dizer que você é recatado. Mas aí o Jamie vai lá, dá aqueles peguinhos na Lyrie, e aí ela tipo assim, não é que não gosta, mas dá uma zoadinha. Aí aquela zoadinha que ela dá no jantar, sabe? Tipo, é muito assim, migs, né, mesmo, sabe? Vai dar uma sacaneada em você. Mas aí vem o Alec e fala, olha só, eu tô de olho, tô sabendo, hein? Se você... Aí ele não fala, né, mas fala. Vocês não perceberam ainda, mas eu tô olhando tudo. E também, sabe aquela brincadeirinha que tem um fundinho de verdade? Aquela brincadeirinha que ela tá com ciúminho, mas tá ali, tipo... jogando umas brincadeirinhas pra ele. É assim que é, né, nessa cena. Eu acho muito legal. Gente, eu adoro o velho Alec falando assim pra Claire, sabe, dando aquele fumo nela assim.
Tipo, ó, o Jaime, ele não precisa de uma menina, não. E a Lyrie vai ser uma menina pra sempre. O Jaime precisa de uma mulher. Tipo, mulher, sabe? Tipo, cara, parece que ele tá dando outra dica ali pra Claire, né? A Claire fica, tipo, até... É um indiretão, entendeu? É um indiretão. Só Então. faltou ele falar, ele precisa de uma mulher como você. É só isso que faltou ele falar. Só faltou falar, não, eu preciso de você se resolver casar com ele. E cara, esse velho Alec, ele é tão sagaz que ele fala assim, ela vai poder, a Lyrie vai ter 50 anos, ela vai continuar uma menina. Isso não é mulher pro Jaime. Seria o velho Alec o shipper número 1 do fandom? Olha só. Eu acho. Será que a carteirinha dele é número 1? Eu acho. Fica aí a dica, né? Pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast. Vão ser 5 no total para esse primeiro livro. Espero que vocês gostem. Mais do que isso, espero que vocês comentem com a gente o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, porque vocês já perceberam que aqui a gente discute muito, a gente tem opinião parecida, tem opinião que não é, mas a gente ama essa saga e o bom é que a gente tem muito material para discutir, tem muita coisa relevante. É isso aí, gente. O próximo podcast a gente vai fazer do 9º capítulo ao 16º. Então você que está ouvindo esse agora e de repente quiser ir relendo para já estar preparado quando eu vir o próximo podcast, já fica a dica. É verdade, gente. E, bom, comente. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente ama o livro. A gente resumiu bastante, mas a gente quer que você leia. A gente quer que você leia com a gente. A gente quer saber a sua opinião. Você concorda com a gente? Não concorda? Tem alguma parte que você acha que a gente deixou de falar que é importante? Quais são as suas teorias? Esse podcast é pra gente. Então, por favor, estamos esperando seus comentários. E, gente, também, por favor, curta a nossa página no Facebook, Dinafest BR. A gente tá colocando lá alguns trechos que a gente tá fazendo, que a gente acha legal. Curta lá pra gente interagir, a gente vai adorar. E, gente, olha, a gente faz isso aqui com o maior carinho, mas nada substitui a leitura do livro. Tem a série, que é maravilhosa, a gente ama, é rica em detalhes. Tem a gente aqui contando pra vocês o que acontece capítulo por capítulo. Mas, gente, vão na fé, leiam, porque a gente tá resumindo. E a experiência dessa história é uma coisa que você tem que ter. É maravilhoso. Um grande beijo, até a próxima. Beijo, gente. Beijo! Tchau.